Bom, boa noite. Queria agradecer o convite do SESC, da Tânia Riviti, que é a idealizadora desse projeto. Explicar um pouquinho a escolha do tema. Quando a Tânia... Tá todo mundo ouvindo? Tá ok? Quando a Tânia me convidou, né, para dar um... Thaisa Palhares. Isso. Quando a Tânia me convidou para fazer essa palestra, ela me deixou um pouco à vontade, né, no sentido de escolher um autor, tá certo, que tivesse a ver um pouco com a minha formação, com a minha pesquisa, né? E acho que eu fui a única que escolhi um filósofo, né? Então talvez seja um pouco denso. Eu prefiro falar tudo que eu tenho que falar e depois vocês perguntem, né? Vai ser uma apresentação do ponto de vista da filosofia um pouco selvagem, no sentido de que o que seria para os meus colegas considerado selvagem, porque eu vou passar um pouco rapidamente pelos conceitos, mas, na verdade, a escolha do Walter Benjamin se dá porque, eu acho que eu preciso falar isso, né? Eu acho que a minha formação é em filosofia, mas eu trabalhei muitos anos como crítica de arte, como curadora da Pinacoteca, né, de São Paulo. Então, tive sempre essa questão, um pouco mesmo quando estudava filosofia, de tentar encontrar algum filósofo, né, que, de certa maneira, juntasse esses meus dois interesses, que era a teoria da arte, particularmente das artes visuais, né, que é o que eu mais me interesso, mas que, ao mesmo tempo, tivesse uma abordagem filosófica. Isso não é muito fácil, né, de se encontrar dentro da área da filosofia, principalmente no Brasil. A gente, fora do Brasil, até existe uma tradição maior de um intercâmbio, diremos assim, entre filosofia e artes visuais, né, até do ponto de vista universitário, acadêmico, né. Aqui no Brasil isso não é muito comum, né. Então, o que acontece é que durante a minha formação, logo desde o início, eu estava na graduação ainda, eu li o Walter Benjamin, né, assim, me chegou o Walter Benjamin por causa de um curso de História da Arte, não foi nem dentro da filosofia. Na verdade, eu nunca tive aula sobre o Walter Benjamin dentro da filosofia da USP. Ele não é lido muito na filosofia da USP, né? E aí eu logo percebi que, bom, ali talvez fosse um autor que pudesse trabalhar esses meus dois interesses, né? Então, é um pouco disso que eu vou falar hoje. Quer dizer, desde então, eu venho trabalhando com Walter Benjamin. Isso deve ter sido lá para 95, que eu li pela primeira vez. E eu cheguei a fazer um mestrado sobre ele. Depois eu parei um pouco de estudar filosofia, fui estudar arte mesmo, arte brasileira. E depois, agora, eu voltei para a filosofia, porque me tornei professora de filosofia da Unicamp, né? Mas sempre tentando então fazer essa relação entre Walter Benjamin, a filosofia e as artes visuais. Bom, isso tudo um pouco para justificar porque por que eu estou chamando aqui. Então, Walter Benjamin seria a crítica da modernidade como crítica de arte, né? Ou a crítica de arte como crítica da modernidade. O Walter Benjamin não tem nenhum estudo, ele não tem nenhum texto específico que ele diga o que é ser um crítico de arte ou o que é a crítica de arte, né? Na verdade, eu vou falar um pouquinho disso, mas assim, a gente percebe o que ele entende por crítica de arte a partir da leitura das críticas literárias que ele faz e das críticas de artes de cinema, principalmente de fotografia. Ele não, mais do que artes visuais, ele nunca fez uma crítica de artes visuais, né? Então, na verdade, o interesse é tentar perceber como é que opera essa noção de crítica no próprio fazer, né, do Walter Benjamin. Então é um pouco disso que eu vou falar. E aí pensando também, mas e o que isso pode nos dizer hoje, o que isso pode nos trazer hoje de contribuição para pensar a crítica de arte. A primeira coisa é o seguinte, né, quer dizer, num certo momento, eu vou passar aqui então temos essa fotinha conhecida do Walter Benjamin, né? Eu vou passar, eu não sei o quanto que vocês conhecem do percurso do Walter Benjamin. Eu acho importante falar, quer dizer, na verdade é fundamental falar, porque a partir do percurso dele a gente entende para onde que foi o pensamento dele, né? E por que ele se tornou quem ele se tornou.
Então, eu vou falar muito rapidamente esse percurso, também de uma maneira meio selvagem, né? E depois, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem. Enfim, um pouco selecionei as coisas mais importantes, né? Então, ele nasce em Berlim, de uma família judia. Apesar dele nascer numa família judia, ele nunca foi um judeu praticante, né? Ele não era de uma família, era de uma família judia, mas que, enfim, bastante já aclimatada, né? Então tem sempre essa questão de ou ser judeu ou ser alemão, né? Isso era uma questão dessas famílias, né, judias alemãs. Então ele nasce em Berlim, numa família bem burguesa, né? Tinha uma condição de vida burguesa. De 12 a 15, então ele estuda filosofia em Freiburg. O estudo dele é em filosofia. Nessa época, vocês percebem que ele era bem novo, ele começa já a militar no movimento estudantil, né? E encontra esse amigo dele, o Gerhard Scholem. A gente vai falar um pouquinho do Scholem mais para frente, que é conhecido hoje como um dos grandes estudiosos da teologia, né, judaica, cabala, enfim, que era era amigo do Walter Benjamin desde 1913, tá? De 15 a 17, ele continua os estudos dele em Munique, né? E ele não tinha, assim, ele não era muito feliz também com o curso de filosofia. Ele faz alguns cursos de história da arte. Ele assiste o curso do Wolfling em Munique, fala muito mal do curso do Wolfling, né, não gostava do Wolfling. Ou seja, ele também estava procurando, tentava ter uma formação que não fosse só de filosofia estrita, e ele tinha esse já interesse desde cedo, né, em pensar as questões da arte, né. Já nessa época, então, ele publica seus primeiros ensaios. Um dos mais conhecidos dessa época, que acho que foi publicado pela 34 Letras, chama A Vida dos Estudantes, né, que é toda uma crítica dele a uma geração, a geração mais velha dos pais dele. Enfim, tem uma coisa bem assim jovem, mas é um texto muito interessante. E esse é o momento, óbvio, de 15 a 17, de situação de desencanto por causa da guerra, né? Vários amigos começam a defender, por exemplo, se pegarem armas, né? E ele é totalmente contra e fica muito decepcionado. Ele consegue se safar, ele não é mandado para o exército, né? Ele, enfim, tem um arranjo lá todo da família e arranjam lá uma doença para ele e ele consegue escapar, né? Então ele não chega a ir para a guerra, né? Como muita gente foi, né? Jovem, né? Ele não vai. E nessa época, então, ele tem um pensamento que é muito ligado ainda a uma questão mística mesmo, de um judaísmo místico que a gente fala, e também os estudos sobre a linguagem, a filosofia da linguagem. A questão da filosofia da linguagem é muito importante no Walter Benjamin. Vai ser um dos interesses permanentes assim do trabalho dele, né? E nesse momento, esses estudos que ele faz sobre a linguagem, sobre a origem da língua, né? A questão da filosofia da linguagem é um dos ramos mais importantes da filosofia do século XX, né? O estudo da filosofia da linguagem, porque a ideia de que a filosofia em si ela é linguagem, né? Então, que tipo de linguagem é essa? E aí o Walter Benjamin tem toda uma teoria mística da origem da linguagem, né? Nessa época são textos muito densos, muito difíceis também, que foram traduzidos recentemente sobre isso, um que chama A Origem da Língua. Bom, ele casa em 17 e por causa da guerra ele se muda então para a Suíça, tá? Então, fugindo desse clima da guerra, ele vai para a Suíça. Na Suíça, então, ele já vai escrever a tese dele de doutorado, né? Que é o conceito de crítica de arte no romantismo alemão, né, que é um livro também que tem traduzido já há bastante tempo no Brasil, acho que mais de 20 anos. Um livro muito difícil também, muito denso, um livro onde o Walter Benjamin tenta resgatar, né, a filosofia romântica do romantismo alemão, particularmente da filosofia do Schlegel, né. Fala um pouquinho do Novalis, mas o que ele está interessado mesmo é o que ele chama no primeiro romantismo, que é o Schlegel, tá, por volta de 1800, que em si já é uma corrente filosófica muito difícil de entender e que tem toda uma questão mística também, né? Eu vou falar um pouquinho disso. Então, nessa época ele ainda trabalha um pouco como um historiador da filosofia, né? Apesar dele estar se voltando para a questão da arte no romantismo alemão, mas ainda do ponto de vista muito da história da filosofia,
né? Em 18, nasce o único filho do Walter Benjamin, que é o Stefan. De 20 a 22, então, ele retorna a Berlim, né, já com a tese defendida, a tese de doutorado. Aí começa a passar, não ele, a família dele. Ele é sustentado pela família durante todo esse tempo, porque ele é realmente filho de um burguês, então ele está estudando, ele está sendo preparado para ser o grande intelectual, né, quer dizer, ele tem esse, né, a família, ele vai ser um grande intelectual, né, essa seria o destino natural dele, né. Só que aí, óbvio, por causa da guerra, o próprio pai dele entra em dificuldades econômicas, né? Então ele tem que voltar para Berlim para morar com os pais, né? E aí, nesse momento, ele começa um pouco a se pensar o que ele vai fazer, e aí ele faz esse projeto dessa revista chamada Ângelos Novos. Eu vou passar só um pouquinho para frente rapidinho. Ângelos Novos é o título dessa revista, ela é uma referência direta a esse trabalho do Paul Klee, né? Que chama Ângelos Novos, que é de 1920, que foi adquirido pelo Walter Benjamin em Munique, em 1920, numa exposição do Paul Klee. Então, esse trabalho ele era da coleção do Walter Benjamin, né? O Walter Benjamin era um grande colecionador, ele adorava colecionar livros, brinquedos e algumas obras de arte, né? E o Ângelos Novo é uma monotipia, na verdade, né? Do Paul Klee, que foi exposta o ano passado no Pompidou, né, na exposição do Paul Klee. Hoje está no Museu de Israel, em Jerusalém. Eu vou falar um pouquinho do percurso dessa obra, porque o percurso dessa obra é um pouco do percurso da vida do Walter Benjamin, né? Ele então cria esse projeto de revista que nunca se realiza. Ele cria esse projeto de revista para ver se ele se torna editor e tem uma profissão, né? Ver se ele consegue ganhar dinheiro também, né? Mas também para criar um campo onde ele pudesse publicar os seus próprios textos e dos textos dos seus amigos, enfim, né? Então tinha uma questão já de uma certa intervenção cultural, né? Para além da academia, fora da academia, né? Da vida acadêmica. Mas essa revista não dá, assim, ela não chega a ser publicada, apesar dele encomendar artigos para essa primeira revista, para o primeiro número. E ele escreve, então, nessa época o Walter Benjamin já começa, ele também trabalha de tradutor, né? Então ele começa a fazer traduções, então ele faz essa tradução do Baudelaire, Os Quadros Parisienses, né? E escreve, nessa época, já para o primeiro número dessa revista, um texto que é importantíssimo, que é um ensaio sobre a tarefa do tradutor, né? Que também é toda uma questão da relação da filosofia da linguagem com essa tarefa de tradução. O Walter Benjamin, assim como os românticos, né, tinha a ideia de que a tradução não é simplesmente você transpor uma língua para outra, né? A tradução é muito mais do que isso, a tradução é um pouco também numa tradição mística e da cabala, né, era você você buscar uma semelhança entre dois mundos, né? Quando você faz uma tradução de uma língua para outra, você a ideia não é você traduzir literalmente, né, de uma língua para outra, mas você é buscar uma semelhança entre as línguas, né? E aí tem todo um conceito, tem esse conceito místico de linguagem já. Então, por isso que essa tarefa do tradutor é muito importante, inclusive para os nossos artistas, os nossos poetas concretos, né? Haroldo de Campos, todos leram esse texto do Walter Benjamin, né? Então, inventa um pouco aí uma nova teoria da tradução e esse texto não é publicado. E aí ele escreve nesse mesmo ano um dos ensaios mais importantes dele, que é uma crítica, de uma crítica literária, né? Que é uma crítica ao romance do Goethe, Afinidades Eletivas do Goethe. Esse livro, ele é um ensaio, mas ele é um ensaio bem denso, deve ter umas 50 páginas. Ele foi traduzido, acho que uns 2 anos atrás, pela 34 Letras também, porque até então só tinha alemão. Também é um texto muito difícil, né? O texto de 23, 24 também é o que a gente chama da fase esotérica ainda, da filosofia do Walter Benjamin, que são textos muito difíceis, parece quase textos sagrados, e que você tem que um pouco decifrar o que ele está falando. Tá? Essa parte da filosofia do Walter Benjamin é que a gente menos estudou, principalmente no Brasil, né? Porque é a parte realmente mais difícil da filosofia dele, e, em geral, faz muita diferença você ler no alemão ou ler as traduções em português, né?
Então, mas ele não desiste da vida acadêmica. De 23 a 25, ele vai então começar a redação da sua tese de habilitação. A tese de habilitação para os alemães, ela corresponde um pouco a um concurso, né, que você faz para entrar na universidade. Né, o que a gente faz quando a gente faz no concurso público para entrar numa universidade, eles não fazem um concurso, eles têm que escrever uma tese para entrar na universidade, que para nós seria hoje um pouco que parecido com uma livre docência. Então ele teve que escrever uma outra tese. Se ele quisesse entrar na universidade, ele tem que escrever uma outra tese. E aí ele começa então a escrever essa tese de habilitação de história que é já na área de história da literatura alemã moderna na Universidade de Frankfurt. É nessa época que ele conhece o Adorno, né, e o Krakauer. O Adorno acho que todo mundo conhece, enfim, não preciso falar, né? Que também, a partir desse momento, vai se tornar um dos maiores entusiastas da filosofia do Walter Benjamin, o Adorno. O Adorno era muito mais... Ele era uns 10 anos, se não me engano, mais novo do que o Walter Benjamin. Então, o Adorno, nessa época, era estudante ainda, tá? Mas ele já se interessava muito pelo pensamento do Walter Benjamin. Isso tudo antes de nascer o que a gente entende por Escola de Frankfurt, né? Isso tudo anterior à Escola de Frankfurt, né? Então ele conhece o Adorno e durante o ano de 24, até um pouco para fugir mesmo da pobreza, de certa maneira, das dificuldades financeiras, ele vai morar em Capri, na ilha de Capri, onde ele termina, né? Ele vai tentar terminar a tese dele, que vai ser sobre, nossa, eu não escrevi, sobre o romantismo, sobre o teatro trágico alemão. Bom, acho que escrevi mais para frente. É a origem do drama barroco alemão. Né? A tese de livro de habilitação dele chama Origem do drama barroco alemão, também é traduzido em português já há muitos anos, e agora teve uns anos atrás saiu uma outra tradução. É um livro que é sobre, também um trabalho de crítica, é um trabalho de crítica do teatro barroco alemão. Era um tipo de teatro que ninguém estudava, só o Walter Benjamin vai estudar aquilo, exatamente na intenção de resgatar, né, o barroco. A gente tem que pensar que nessa época também, quer dizer, diferente do que a gente vive hoje, quer dizer, você ainda tem do ponto de vista da crítica aqui literária, você tem ainda uma sobrevalorização do classicismo, né, de uma tradição clássica, principalmente na Alemanha, né? Então, quando Walter Benjamin resolve escrever sobre o barroco alemão, que são peças completamente desconhecidas, não são peças em si importantes, né? Não se comparam com Shakespeare, né? São da mesma época do Shakespeare, mas não se compara com o que foi o Shakespeare para o teatro, quer dizer, elas têm uma importância muito menor. Mas aí o Walter Benjamin já está, então, aqui um pouco se tornando o que ele vai ser, né? De escolher, então, objetos, principalmente de pesquisa no âmbito da arte, que são objetos menos conhecidos, do quais ele tenta mostrar qual é a importância, né? E ele sabia que ele estava indo contra, quando ele escolheu trabalhar o drama barroco alemão, ele sabia que ele estava indo contra toda uma tradição acadêmica. Então, ele sabia que ele estava provocando, de certa maneira, a banca que ia julgar o trabalho dele. E não à toa a tese dele não é aceita, né? Não é aceita, ele não passa a livre docência. Então aí acaba a carreira universitária dele, né? Ele nunca mais, ele não é aceito na academia, né? Na verdade, os críticos literários, né, da época acadêmicos, né, os professores, né, que foram leitos, que não entenderam nenhuma linha do que estava escrito e não sabiam nem do que se tratava. E aí, simplesmente, não vai entrar, porque, óbvio, ele sabia também que ele estava indo contra toda uma leitura da tradição da literatura alemã, né? Então, aqui ele já estava fazendo para provocar mesmo. Mas, antes de falar, isso é em 25, né? Então, ele vai para a Ilha de Capri em 24, e o que acontece na Ilha de Capri, além dele continuar escrevendo, ele conhece, então, essa atriz, diretora de teatro russo, né? Na verdade, ela era de Riga, que é a Jalasses, né? Que vai se tornar o grande amor aí da vida do Walter Benjamin, né?
E é a Asia Laces, na verdade, então, que apresenta para ele o marxismo e o comunismo, né? Tipo assim, a questão é o seguinte, né? Walter Benjamin então vivia até então no mundo burguês e os gostos dele estéticos, inclusive, eram todos ligados à tradição alemã, da literatura alemã. E a Asia Laces vai ser então essa mulher que vai trazer ele para o presente, né? Para a realidade do presente, o que estava acontecendo no mundo. Um pouco é ela que vai introduzir ele. Olha, você está escrevendo sobre o Dom Barroco alemão, mas olha o que está acontecendo no mundo, né? Isso em 24, né? E aí, na mesma época que ele conhece, então a gente pode dizer, eu estou falando isso porque isso é a mudança da filosofia do Walter Benjamin, né? Quando ele trava contato com o marxismo, né? Depois a gente conversa mais sobre isso. Não é um marxismo também ortodoxo, também é um marxismo muito heterodoxo, mas é quando, então, na verdade, a gente divide, os comentadores dividem a obra dele em duas fases, né? Então, até aqui a gente tem o que a gente chama da fase da juventude, da filosofia do Walter Benjamin, e a partir daqui a gente tem essa fase que a gente chama de materialista, marxista materialista, tá? Então, como é que ele é introduzido? Aí tem um encontro com a Asia Laces, mas não só isso, né? Óbvio que é legal falar também que ele conheceu o marxismo por causa de uma mulher, né? Se apaixonou por uma mulher e ao mesmo tempo conheceu o marxismo como, mas na verdade também é época que ele lê História e Consciência de Classe do Lukács, né? Que tinha sido escrito em 23 e ele lê em 24, né? E que é um livro que vai ser também muito importante, quer dizer, toda a leitura que Walter Benjamin tem do marxismo, ela vem via o Lukács, né? Já é uma leitura lukácsiana do Marx, né? Ele não estudou tanto Marx, né? Se bobear, ele leu lá o Fetichismo da Mercadoria, alguns trechos, mas na verdade esse projeto marxista dele, não só dele, como do Adorno, do Horkheimer, da Escola de Frankfurt, ela vem muito pelo História e Consciência de Classe do Lukács, que é realmente um livro muito importante, né? Isso tem um choque, né? Ler História e Consciência de Classe tem um choque assim intelectual na vida do Walter Benjamin. Mas ele mesmo assim termina a tese dele então em 25, apesar de ter lido História e Consciência de Classe em 24, em 25 ele ainda deixa eu voltar aqui, né? Tá tudo escrito aqui, eu estou falando. Então, aí, 25, a tese dele não é aceita, como disse para vocês, e aí ele desiste da carreira acadêmica. É óbvio que também tem aqui um elemento importante, que é o antissemitismo, tá certo, da academia alemã. Né? Ele já sofre, né, nesse momento, com o antissemitismo da academia alemã, né, que era extremamente antissemita. Então, também tem essa questão, né? Não é só o fato dele escrever uma tese que ninguém entende e que vai um pouco contra a tradição literária de estudo científico da literatura, mas é porque também tem essa questão já antissemita, né? Isso também já era muito claro nos anos 20, né? Então, ele percebe logo que ele não vai conseguir entrar na academia, que ele não vai ter uma carreira acadêmica. Então, ele precisa inventar uma outra profissão, né? Ele precisa viver, óbvio, o pai dele, né? Ele já tem mais de 30 anos e chega, né? Não vai à academia, não é? E aí, então, aqui o Walter mesmo então, se torna, se concentra, né, nessa ideia de se tornar um crítico literário, né? Um crítico de cultura, não só um crítico literário, mas ele fazia crítica de cinema, como eu disse para vocês, independente mesmo, que publica em jornal, e que se torna muito conhecido durante os anos 20. O Walter Benjamin é um crítico literário de jornal que tem uma certa as pessoas conhecem ele, né? Quer dizer, ele não é totalmente desconhecido, ele é um crítico importante da época da República de Weimar, tá? Então ele publica principalmente na Frankfurt Zeitung, no Frankfurt Zeitung, que era dirigido pelo Krakauer, então é muito através do Krakauer que ele publica no Frankfurt Zeitung e nesse jornal importante alemão dessa época, que era um jornal de cultura, que era esse Literarische Welt, que o Krakauer também publicava, seria um caderno mais que um caderno de cultura, ele era um jornal, né, só de cultura. E que tinha toda uma questão aí, nesse caso, já de intervenção social, né? Então, é nesse momento que o Walter Benjamin então, um pouco ele muda os objetos dele de pesquisa.
apesar dele continuar estudando arte, e ele muda os objetos a partir desse momento, então ele vai se dedicar mais a falar da arte que é contemporânea à época dele, né? Principalmente as vanguardas dos anos 20. Então ele tem texto sobre fotomontagem, ele faz muita tradução dos surrealistas, né? Ele acaba um pouco se especializando num crítico alemão que leva a literatura francesa contemporânea para a Alemanha naquele momento, né? Não é como é hoje, né? Que, enfim, você tem acesso, tá certo? Sei lá, uma coisa é publicada, um movimento acontece na França, a gente fica sabendo na mesma hora. Nessa época, não, né? Tá certo? Quer dizer, as barreiras culturais eram maiores, né? E óbvio que existe um pouco, existe até hoje, né, esse desconhecimento proposital de alemães e franceses, franceses e alemães, né? Isso é uma coisa que acontece um pouco até hoje. Naquela época era muito maior. O Walter Benjamin, como ele era fluente em francês, né, ele fazia muitas traduções de francês, ele traduzia textos do Tristan Tzara, né? Ele foi realmente um grande defensor do movimento surrealista na Alemanha, mas não o surrealismo, mais o surrealismo literário, né? E um pouco o surrealismo entendia o surrealismo como uma filosofia também, né? Para ele era o movimento de vanguarda mais importante dos anos 20, era o surrealismo, né? Então ele foi um grande introdutor dessas questões no mundo cultural alemão. O que faz também nesse momento, então, ele começa a traduzir a obra do Proust. Ele chega a traduzir, se não me engano, 2 volumes, né, Em Busca do Tempo Perdido, o volume 1 e o volume 2, que tem a tradução dele em alemão publicada, né? E ele viaja em 24, não, 26, entre 26 e 27, ele viaja, no final de 26, eu acho, dezembro de 26, ele viaja para Moscou, atrás da Ásia Laces ali, né, que aí já estava a Ásia, ela vai continuar, enfim, vai ser uma diretora que vai ter uma diretora de teatro. Ela trabalhava muito com teatro infantil proletário, né? Então tinha toda uma teoria do teatro infantil proletário, né? Que é muito interessante. O Walter Benjamin tem um texto sobre o teatro infantil proletário, né? Na União Soviética. Então ela era uma diretora e ela continuou morando lá, né? Mas assim, ele era casado ainda, ela também era casada. Mas essas coisas são só detalhes, porque a vida dele com ela, e não só com ela, ele fica casado até 1930, né? Então, enfim. E ele chega lá, ele vai visitá-la, mas na verdade, sim, ele vai. O Diário de Moscou é um livro que foi publicado há muitos anos no Brasil em português. Eu acho que ele está fora de catálogo há muitos anos, acho, pela Companhia das Letras. Dá para comprar em cima, mas é uma das coisas mais incríveis. É a forma de um diário mesmo, né? Ele contando todo dia, tanto ele indo lá cortejando aquela mulher e aquela mulher não querendo nada com ele tinha que dividir ela com o marido. Então tem toda uma situação de um triângulo amoroso lá, de que não, ele tem que lidar com esse triângulo amoroso, né? Porque quando ela estava em Capri, ela estava sozinha, né? Então, quando ele vai para Moscou, o marido está lá, que era um diretor de teatro também, do qual o Walter mesmo era amigo também. E é isso também, mas na verdade, um livro incrível, assim, muito bonito, porque, na verdade, é um livro onde ele já coloca um pouco o que ele acha que, como é que o socialismo deu errado, né? O que está acontecendo após a Revolução Russa. O Walter Benjamin é um dos primeiros filósofos ocidentais que vai para a Rússia, né? Ele fica lá de 2 a 3 meses, se não me engano, então ele vive o cotidiano, apesar dele não saber russo, mas falava alemão na Rússia. E ele já percebe que a Revolução Russa não ia rolar, né? Que aqueles ideias da Revolução Russa não estavam acontecendo. Então, é interessante porque também é um momento, o Diário de Moscou também é um momento de desilusão com o comunismo. O Walter Benjamin nunca se filiou ao Partido Comunista, né? Ele sempre vai se recusar a se filiar a um partido, né? Então ele percebe também que ali o comunismo não é o caminho, né? Então ele assim como a social-democracia não era o caminho, o comunismo também não era o caminho, diríamos assim. Então o Diário de Moscou é muito interessante também por causa disso, tá? Porque também é um diário de certa maneira político, amoroso político, né? O Walter Benjamin sempre faz isso muito bem, né? Misturar as esferas.
da política com a memória, da política com a rememoração das infâncias, enfim. Né? Na verdade, tudo um pouco tem um caráter político, né? Tudo que ele escreve tem um caráter político. E aí ele volta, então, e continua escrevendo, publicando nos jornais, e então ele publica esse texto que é muito... Esse texto, Einbahnstraße, que foi traduzido em português como Rua de Mão Única, naquelas obras escolhidas, do Walter Benjamin, é dedicada a Asia Laces, né? Dedico essa Rua de Mão Única a Asia Laces, e também são memórias de infância, da infância dele em Berlim, né? São pequenos textos literários, né? E que também já são textos políticos, porque ele também está vendo já qual é o destino da Alemanha. Então, ao mesmo tempo que ele está rememorando a própria infância, ele também está vendo um pouco o que está acontecendo no presente dele. E, por conta desse livro, o Walter Benjamin é considerado também um dos maiores escritores de língua alemã, não só um crítico de arte. Né? Ele tem esse estatuto de ser também um escritor. Né, também é estudado como escritor, né, o Peter Zonde, o Max Bense, né, eles se referem ao Walter Benjamin como um escritor mesmo, não apenas um filósofo ou um crítico literário. Tá? E é muito por conta do Einbahnstraße que ele publica no jornal, ele vai publicando no jornal vários os textos curtos separados, e depois, em 1928, esses textos, eles são... Essa é a capa, né, histórica, porque é uma fotomontagem. Então, também, ele é publicado em 28, então, como livro, né, reúne todos os textos, publica como livro. Infelizmente, a edição brasileira nunca teve essa capa. Né? E é uma fotomontagem também um pouco para vocês verem. E aí, então, já ele sai do ensino lá, ele está estudando drama barroco alemão em 25, em 28, o que ele já está fazendo, tentando fazer, é literatura de vanguarda. Né? E a capa também é uma capa, e ele estudava fotomontagem, enfim, né, foi uma capa que foi feita para o livro específico. Né. Esse livro, inclusive, está num museu, né, da coleção do Museu da História de Berlim, se não me engano, o original. Né, não, acho que não vende, nem na Alemanha você tem uma edição mais com essa capa. Então, para vocês verem um pouco de como, então, de 25... Esse meio dos anos 20, Walter Benjamin, é a mudança. Ele é realmente uma troca de foco. Né? Ele passa simplesmente a se voltar para a questão das vanguardas. E isso tem a ver com o fato dele entrar na academia, por quê? Porque ele também tem que pensar, quando ele está pensando a questão de como ser um crítico literário, viver de crítica literária de uma maneira independente e autônoma, ele também está pensando qual é a função, o papel do intelectual na sociedade, que é também um dos grandes temas de quase todos os filósofos dessa época. Né? Então, porque ele não entendia que ele estava fazendo nenhum tipo de jornalismo. Né? Ele entendia que era possível fazer uma crítica de arte no sentido, eu vou falar um pouco filosófico da crítica de arte, no jornal. Né? Então, essa era a aposta dele. Né? E aí é uma crítica que tem uma intervenção política. Tá? Voltando aqui, de 27 a 29, então, ele inicia esse projeto que vai ser o projeto Inacabado, que é a obra das passagens, que é isso aqui. Eu sempre trago para as pessoas verem o tamanho do livro. Isso não é uma obra, eu vou explicar o que isso é. Né? Isso é uma obra, isso é um projeto inacabado, que nunca vai ser acabado. Né? Que ele chama de obra das passagens, eu vou falar bastante dela. E é nessa época também, então, que ele publica um ensaio dele sobre o surrealismo francês, que é um ensaio muito importante, chama O Surrealismo, o Último Instantâneo da Inteligência Europeia. Esse ensaio está publicado nas Obras Escolhidas. E ele também, nessa época, ele conhece o Brecht, que também, desses encontros, eu estou falando de alguns encontros importantes da vida do Benjamin, e o Brecht, então, seria esse último encontro da vida do Benjamin, né, das amizades que influenciam, né, como é o Scholem, o Adorno, a Asia Laces e o Brecht, né, e o Krakauer também. Isso também não é muito estudado, né, mas a relação do pensamento do Krakauer com o pensamento do Walter Benjamin. Né, porque o Krakauer também era jornalista, e o Krakauer era professor de filosofia do Adorno quando ele era adolescente. Então, tem toda uma constelação aí de
de relações, de ligações, de afinidades eletivas, né, que são anteriores ao Instituto de Pesquisa Social, ou a famosa Escola de Frankfurt. Tá? E aí, então, de 30 em 33, ele se divorcia em 30, e aí, em 33, ele realmente... Porque aí o que acontece? Óbvio que aí no final dos anos 20, ele já começa a publicar menos, o espaço para ele no jornal vai se tornando mais escasso, por conta do antissemitismo. Em 33, então, ele realmente vai embora da Alemanha, definitivamente. Nunca mais ele volta para a Alemanha, Walter Benjamin. Tá? Ele vai embora em 33, vai se exilar em Paris, e nunca mais consegue voltar para a Alemanha. E aí, sim, no exílio, que ele tem uma condição muito ruim de vida material, né, mesmo, porque aí, sim, na França, se na Alemanha ele tinha uma certa fama de ser relativamente conhecido, na França ele não é ninguém, né? Ele é um exilado alemão, né? Ele não consegue se inserir muito no próprio meio intelectual francês e no próprio meio surrealista, né, do André Breton, dos próprios autores surrealistas, ele não consegue. Então, ele vive em Paris um pouco exilado mesmo, junto com os outros exilados. Tá? E numa situação muito precária mesmo, de pobreza mesmo, pobreza de miséria. Não é pobreza, pobrezinha, é de miséria mesmo. Né? E ele só consegue sobreviver porque, então, ele ganha uma bolsa de estudo do Instituto de Pesquisa Social. Por conta disso que o Walter Benjamin é associado à Escola de Frankfurt, apesar dele não ser exatamente um filósofo do ponto de vista teórico tão próximo à Escola de Frankfurt, mas o fato dele ter sido bolsista, ele consegue essa bolsa por causa do Adorno, né? O Adorno, nessa época, se não me engano, estava na Inglaterra, o Adorno já era um professor, o Adorno consegue entrar na academia, né? E o Horkheimer, né, que era o Horkheimer, que era o diretor do Instituto de Pesquisa Social. O pai, apesar do Horkheimer, então, ser também esse crítico marxista, eu não sei se vocês sabem, mas o pai do Horkheimer era um dos maiores banqueiros da Alemanha, né? Então, ele que bancava o Instituto de Pesquisa Social era o pai do Horkheimer, né? E aí, então, eles deram uma bolsa para o Walter Benjamin, ele era bolsista. Tá? Isso já com quase 40 anos, ele era um bolsista. E aí ele tinha que produzir textos para a revista do Instituto de Pesquisa Social. Muitas vezes, ele era um pouco pautado, inclusive, pelo Adorno e pelo Horkheimer, né? Bom, mas o Adorno era um grande entusiasta. Por que ele conseguiu essa bolsa também? Porque o Adorno conhecia a obra das passagens, o projeto da obra das passagens. Só o Adorno conhecia porque ele nunca escreveu, o Walter Benjamin não escreveu um projeto, ele conversou com o Adorno. Então, o Adorno sabia do projeto, eles trocavam cartas e eles deram a bolsa para o Walter Benjamin fazer o projeto, escrever a obra das passagens, que ele nunca fez, né? Por questões também, de novo, do contexto histórico, né? Não foi simplesmente porque ele não fez. Tem uma questão que é uma questão filosófica do por que ele não termina essa obra, mas óbvio também que tem uma questão do contexto histórico. A minha tese é um pouco a seguinte: tudo que o Walter Benjamin escreve a partir de 27 e até 1940, que é quando ele se suicida, gira em torno da Obra das Passagens, ou seja, ele é um livro, a Obra das Passagens é um projeto que ele nunca terminou, mas todos os textos que o Walter Benjamin escreve, importantes dessa época, eles estão ligados com a Obra das Passagens. Inclusive, e principalmente, o texto mais conhecido do Walter Benjamin, que é a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, tá? Que é escrito em 35, no exílio, é escrito na França, é publicado em 36 na revista do Instituto de Pesquisa Social em francês. Ele não é publicado em alemão porque o Adorno e o Horkheimer tinham medo de publicar esse texto em alemão. Então, esse texto ele foi publicado em francês, na versão francesa da revista, e nunca mais foi publicado. Ele nunca foi, e ele foi publicado em francês com cortes. Então, ele só vai ser, esse texto que todo mundo leu, todo mundo conhece, tá, ele só vai ser publicado póstumamente. A versão original do texto só é publicada póstumamente, depois da morte do Walter Benjamin. Tá? Eu não vou falar muito desse texto hoje, porque é um texto muito conhecido, mas é só para dizer o seguinte: esse texto também está diretamente relacionado com a Obra das Passagens. Assim como, né,
nos anos 30, quais são os principais textos do Walter Benjamin nos anos 30? São os textos sobre o Baudelaire, né? Então, ele não termina a obra das passagens e ele transforma a obra das passagens num grande estudo sobre o Baudelaire, a poesia do Baudelaire, que ele vai chamar do último do lírico da época do capitalismo, né? Do poeta da época do capitalismo. Então, basicamente, todos os textos que o Walter Benjamin escreveu importantes sobre o Baudelaire, eles são dos anos 30. E são também os textos mais importantes do Walter Benjamin dos anos 30. E, finalmente, eu também não vou falar diretamente muito desses textos, estão todos traduzidos também para português. E aí ele escreve, bom, aí tem todo um conceito que ele é preso um tempo, sim, na França, fica num campo, né, mas não é um campo de concentração, é um campo de refugiados. Ele já não tinha nacionalidade nessa época, ele tinha perdido, né, ele era apátrida, ele não tinha nacionalidade alemã porque ele tinha perdido, e os franceses nunca deram nacionalidade para ele, então ele não tinha nacionalidade. Então ele vivia numa situação muito delicada. Nesse momento, o Horkheimer e o Adorno já tinham ido para os Estados Unidos, para Nova York. E o Walter Benjamin se negava a sair da Europa. Ele se negava, porque ele achava que ele tinha que ficar em Paris para terminar a obra das passagens. Ele achava que o público do trabalho dele era o público europeu, né? Ele achava que o trabalho dele teria o efeito político do trabalho dele teria sentido na Europa, não nos Estados Unidos, né? Então ele demora muito tempo para perceber que ele tem que fugir, que ele tem que se mudar, né? Então, em 1940, ele escreve as teses sobre o conceito de história, que é o último texto escrito que a gente conhece do Walter Benjamin, né, que também nunca foi publicado em vida. E aí ele parte de Paris, né? Se não me engano, acho que ele sai um pouco antes da ocupação, né? Ele vai embora de Paris. E aí vai fugindo já, aí o Adorno consegue um visto americano, norte-americano, para entrar nos Estados Unidos, então ele vai fugindo, o projeto é ir embora da Europa. Ele parte de Paris em direção à Espanha, vai até o sul da França, atravessa os Pirineus a pé, né? Durante a noite, um grupo de refugiados, ele está nesse grupo, então eles atravessam os Pirineus a pé, da França para a Espanha, só que quando ele chega nos Pirineus espanhóis, eles são pegos pela polícia. E como ele não tinha nacionalidade, né, ele ia ser mandado de volta para a França, né? O que acontece, então, que nessa noite, então, ele é preso no dia 25 e a polícia espanhola deixa eles dormirem uma noite num hotel e depois, no dia seguinte, eles iam ser devolvidos para a França. Nessa cidade chamada Portbou, que é bem ali no norte, é a primeira cidade, você indo de trem, saindo da França, entrando na Espanha, é a primeira cidade, né? A polícia deixa eles dormirem e ele se mata, ele toma uma dose grande de morfina e morre. No dia seguinte, 10 horas da manhã, ele já está morto. O trágico todo dessa história é que, no fim, a polícia espanhola não manda as pessoas de volta. Eles conseguem, o grupo que estava com ele consegue escapar, então ele conseguiria escapar. Ele conseguiria ir para os Estados Unidos, né? Mas essa questão do suicídio do Walter Benjamin também é um pouco assim, não é, ele já tinha tentado várias vezes o suicídio, não foi a primeira vez que ele tentou se suicidar. No final dos anos 20, ele também tenta se suicidar. Ele já tinha escrito várias vezes o testamento. Então não é só uma questão, enfim, daquela situação específica, mas óbvio que ele achava assim que ia ser mandado para um campo de concentração, algo parecido. Os dois irmãos do Walter Benjamin morreram em campos de concentração, tá? O irmão mais velho do Walter Benjamin, que era médico, se não me engano, mas foi filiado ao Partido Comunista mesmo, né? Morreu no campo de concentração. A irmã do Walter Benjamin, que também foi exilada para a França, assim como ele teve que ir embora da Alemanha. Ele encontrou com ela um pouco antes dessa fuga, ele tinha passado um tempo com ela, né? E ninguém sabe direito o que aconteceu com ela também. Então, enfim, ele achava que o destino dele também ia ser o mesmo, né? Bom, tudo bem? Posso passar adiante? Eu estou preocupada com o tempo. 8 horas, tá.
Eu trouxe umas fotos aí interessantes. Só para quem não. Essa foto. Então, o Benjamin e o Brecht jogando xadrez no verão de 34 na casa do Brecht em Dinamarca, na Dinamarca. O Brecht tinha uma condição de vida muito melhor que a do Walter Benjamin, né? Ele tinha muito mais dinheiro do que o Walter Benjamin, né? E ele ajudou muito o Walter Benjamin também. Então, durante um tempo, no ano de 34, o Walter Benjamin, quando não tinha dinheiro para comer, foi morar com o Brecht na Dinamarca. Tá? É por isso que, nessa época que ele também está pensando a escrever o texto sobre a obra de arte, na era da sua reprodutibilidade técnica, que dizem é o texto mais brechtiano, né, do Walter Benjamin, mais influenciado pelo Brecht, do ponto de vista político até. Tanto que o Walter Benjamin não gosta desse texto, porque vê no texto a influência do Brecht, e o Adorno não gosta do Brecht, né? Então, do teatro do Brecht. Tá, então esse contexto é muito interessante, porque o Walter Benjamin também ele sempre foi assim, ele ficou no meio de 3 amigos que não se gostavam e ficavam um pouco disputando, né? Então assim, o Scholem achava que ele estava virando muito adorniano, né? O Adorno achava que ele era muito brechtiano e e o Brecht achava que as coisas que ele escrevia eram coisas de esotéricas, que ele não era radical o suficiente, né? E ele ficava o tempo todo, as cartas, a correspondência do Walter Benjamin é muito interessante por causa disso, porque o tempo todo um pouco ele tentando explicar, né, qual era o pensamento dele, porque sempre tem sempre tem um deles querendo puxar o Walter Benjamin para um lado, ou seja, para a questão do judaísmo, né, da teologia, ou mais para o marxismo, para o lado do marxismo. O Adorno sempre falava com o Walter Benjamin em termos do tipo assim, você está se perdendo, né? O Brecht está fazendo você se perder a sua origem de quem você é, volte para você, quando você era dos anos 20, o seu projeto dos anos 20 intelectual. Então, é muito interessante que ele vive também no meio dessa briga pouco intelectual, né? E é interessante porque ele tenta reconciliar vários dessas correntes. Ele tenta reconciliar o marxismo com a teologia. Né, as teses sobre o conceito de história é isso, né, a tentativa de reconciliação um pouco do messianismo, né, com a ideia do Messias que vai chegar e romper e vai irromper o curso da dominação, né, na história. Então, as teses é exatamente o texto onde ele tenta juntar essa filosofia messiânica da juventude com a filosofia marxista. É por isso que também ninguém entende nada. Na época, a coisa das teses é tão impressionante, a dimensão da importância desse texto do Walter Benjamin, vocês podem ter o seguinte, a moça que ajudou o Walter Benjamin a fugir, né, a fazer esse trajeto entre os Pirineus franceses para os espanhóis, a guia, né, diremos assim, era uma guia, que depois, nos anos 80, escreveu um texto sobre essa fuga, né, de como é que foi essa fuga. Ela dizia que o Walter Benjamin não levava nada, não levava nenhuma roupa, ele levava uma mala preta, onde ele dizia que tinha manuscritos desse texto. E que ele não se separava da mala preta, né, que a mala preta, tudo era a mala preta, ele não se separava da mala preta, e que o único bem que ele tinha, não tinha mais nada. Né, ele foi deixando tudo para trás. Só salvou os manuscritos das teses sobre o conceito de filosofia da história. Só que ele não fez isso, ele levou o manuscrito com ele, esse manuscrito é perdido, nunca mais ninguém achou essa mala, ninguém sabe o que aconteceu com essa mala, como ninguém sabe onde ele está enterrado exatamente. Né? Ele deixou uma cópia do manuscrito, ele mandou uma cópia para o Scholem, uma cópia para o Adorno, antes de partir, e deixou uma cópia com o Georges Bataille. O Georges Bataille era, vocês sabem, bibliotecário da Biblioteca Nacional, né? Ele é filósofo bibliotecário, ele era um leitor do Walter Benjamin, era amigo do Walter Benjamin, porque o Walter Benjamin ficava o dia inteiro estudando na Biblioteca Nacional, né? E o Georges Bataille ficou com muitos escritos, o Walter Benjamin escondeu os escritos na biblioteca, nas prateleiras da biblioteca mesmo. E foi assim que a gente conseguiu salvar muito dos escritos do Walter Benjamin. E o Bataille também ficou com um quadro, com a monotipia do Paul Klee. Né? O Walter Benjamin, antes de fugir de Paris, ou seja, para vocês terem uma ideia, a monotipia do Paul Klee foi uma das últimas coisas que o Walter Benjamin deixou para trás. E existe uma das teses que é baseada, né, na monotipia do Paul Klee. Então ele deixou com Bataille
né, lá ali em segurança. Quando a guerra acabou, o Bataille mandou tudo para o Adorno, né? Só que o destino, pelo testamento do Walter Benjamin, o desenho do Paul Klee devia ficar com o Scholem. Ele queria que o desenho, que o Ploquet fosse, que a obra do Paul Klee fosse para o Scholem, né? O Adorno não quis, não queria devolver, demorou anos para devolver o Ângelo Novos depois da guerra, que queria ficar com ele queria ele para ele, né? Óbvio. Até que ele mandou para o Scholem, e é por isso que hoje está em Israel, no Museu de Israel, porque o Scholem já morava, óbvio, em Israel. Era professor, né, na universidade, e aí mas o Scholem ficou com o trabalho a vida inteira. Quem doou o Paul Klee para o museu foi a viúva do Scholem, depois que ele morreu, já nos anos 80. Tá? Então é por isso que o Paul Klee está lá, apesar do Paul Klee não ser judeu, né? Mas é que essa monotipia tem uma importância tão grande para essa, que acaba, então ela está em Israel por causa disso, tá? Então foi o Bataille que salvou a cópia, a cópia dos conceitos, para vocês terem uma ideia de como ele acreditava que as teses sobre o conceito de história eram um pouco, na verdade, era o núcleo metodológico da teoria do conhecimento do que é a obra das passagens. Aí que ele explica exatamente o que significa ser um crítico historiador marxista, ou marxista não, materialista histórico, que ele chama, né? Que é um texto muito incrível, muito conhecido, muito estudado. E no Brasil tem vários estudos. Do Michel Louvi, por exemplo, tem um livro incrível sobre as teses, onde ele mostra exatamente o que tem de messianismo, de judaísmo, o que tem de marxismo, o que tem de Lukács naquilo. Tá? Então, é um texto muito estudado, muito interessante. Bom, aqui, então, Walter Benjamin estudando nos anos 30, na Biblioteca de Paris, é isso. O fato dele não sair da cidade de Paris é por quê? Porque o objeto de estudo dele é Paris, é a cidade de Paris. Né? E todo o material que ele tem que recolher para o projeto dele está na Biblioteca Nacional. E está na Biblioteca Nacional até hoje. Para vocês terem uma ideia, tem um grupo de pesquisadores na França que tiveram, né, a paciência de encontrar todos esses livros lá, todas as referências que estão ainda no acervo da Biblioteca Nacional. Então, a base de pesquisa dele era o acervo da Biblioteca Nacional. Então, não fazia sentido mesmo ele ir embora de Paris. Se ele fosse embora de Paris, não teria projeto. Né? Ele não teria projeto. Antes de falar da obra das passagens, eu vou falar bem rapidinho uma coisa que eu acho importante. Eu vou ler agora para ficar um pouco mais rápido. Então, como é que se dá essa relação entre crítica de arte e história, ou crítica de arte e filosofia da história, né? Ou esse papel, essa atuação do crítico de arte também como ele chamava desse historiador materialista, né? Que é essa figura do historiador materialista das teses, do conceito de história. Eu vou retomar aqui um pensamento, um texto desse historiador da arte, também filósofo, que é o Didier Obermann, que hoje é muito conhecido no Brasil, está cada vez mais conhecido, né? Está sendo constantemente traduzido. Uma das grandes influências do pensamento de Didier Obermann é o Walter Benjamin, né? E ele fez, uns anos atrás, ele organizou um colóquio em Paris que era pensar exatamente a questão da história da arte, como fazer história da arte depois de Walter Benjamin. Né? Depois ou a partir do Walter Benjamin, né? Esse duplo sentido no francês. E aí ele vai dizer uma coisa que é muito interessante. Eu vou citar aqui um trecho do Didier Obermann, que ele vai falar sobre Walter Benjamin. Ele vai dizer: mas Benjamin tocou no coração mesmo da questão que é a nossa, saber a relação entre história e imaginação. A imaginação daquele que vê se apoia sobre os documentos do observador. Mas ele se autoriza também a tomar todo esse material histórico a contrapelo, desorganizando alegremente ou cruelmente aquilo que sugeriria as evidências causais da superfície. É preciso imagens para fazer arte e para produzir a história, a saber, sobretudo na época da fotografia e do cinema. Né? Mas é preciso também imaginação para repensar a arte, logo para repensar a história.
né? Então, esse projeto que a gente vê hoje, que é muito comum, né? Assim, na nossa época, eu acho que vai ter muita gente falando disso aqui, quem vai falar do Warburg, né? De você repensar, reescrever uma história da arte a partir das imagens, né? A partir esse nova forma de ver as imagens, né? E que te leva a uma nova forma de contar a história. Né, que é um pouco que esse texto de Gilles Berman, que chama L'ivresse des formes e a iluminação profana, é de 2010. Né? Então, é um pouco que o Gilles Berman está querendo pensar o seguinte: o que a gente faz com a história da arte hoje? Né? O que se tornou essa disciplina? Como a gente encara essa disciplina chamada História da Arte hoje? E aí ele vai recorrer ao Walter Benjamin, não só ao Walter Benjamin, mas também ao Warburg, né? Mas existem muitas afinidades entre o Walter Benjamin e o Warburg. O Walter Benjamin conhecia o Warburg, né? Então, o Warburg está escrevendo na mesma época que o Walter Benjamin, né? Então tem afinidades eletivas também entre o pensamento do Benjamin e do Warburg. Então, essa ideia de que, na verdade, existe um material, né? E fazer história, escrever história, não é simplesmente você interpretar esse material do ponto de vista cronológico, algo do tipo. É quando o Gilles Berman está dizendo aqui, é preciso de imaginação para escrever história, né? Que é exatamente um pouco o que o Walter Benjamin dizia. Né? É exatamente isso. O Gilles Berman ele pega isso muito bem, né? Nessa tentativa de tentar repensar o Walter Benjamin hoje, né? E aí do ponto de vista da história da arte, da historiografia da arte, né? Qual o papel que a imaginação tem também na leitura da história da arte? Para o historiador, né? Então, voltando então à filosofia do Walter Benjamin, a gente entender por que o Gilles Berman, a minha intenção um pouco é pensar isso também a partir do Gilles Berman, né? Eu acho que ele traz essa ideia que é realmente muito interessante, porque o Gilles Berman fala uma coisa e é muito verdade. O Walter Benjamin, no fim, ele acabou sendo esse autor que a gente não consegue encaixar em nenhum lugar direito. Ele é tanto estudado na literatura, como crítico literário, ele é tanto estudado como escritor, né? E alguns consideram ele filósofo, alguns, né? Não é considerado muito filósofo. Um tipo de filosofia mais ortodoxa, ele não seria um filósofo, né? Vou falar isso por quê. Mas, e também é estudado muito na teoria da história, né? Quando a gente estuda filosofia da história, teoria da história, geralmente nas faculdades de história, você estuda Walter Benjamin. Mas é engraçado que ele é pouco analisado, ele é pouco estudado na história da arte, na historiografia da história da arte. Então, um pouco é isso que o Gilles Berman quer fazer hoje. É um pouco trazer o Walter Benjamin para essa historiografia da arte, né? E ele tem razão mesmo, porque eu acho que a historiografia da arte ainda não pensou muito a partir do Walter Benjamin, né? Aí o Gilles Berman é um outro mundo, mas ele é o que ele tenta fazer um pouco, né? Bom, então voltando a essa ideia do que é a filosofia do Walter Benjamin, se é que a gente pode chamar isso de uma filosofia, eu acho que é uma filosofia, né? Tanto que eu dou aula de filosofia e dou Walter Benjamin, apesar de ter muito preconceito contra ele. Por quê? Né? Qual a dificuldade? O Walter Benjamin ele deixa um corpo, né, fragmentário de obras. Né? Ele não é um filósofo que ele é um filósofo que basicamente escreveu muita crítica de jornal, às vezes muita crítica curta e ensaios, né? Mas ele não é um filósofo, ele não tem um sistema, ele não é o Heidegger, né? Ele não escreveu Seria o Tempo, nada disso. Ele é contemporâneo também ao Heidegger, né? Um crítico muito feroz do Heidegger. Então, ele escreve esse corpo muito fragmentário de obras, que você não consegue, né, teoricamente, perceber muito ali um objeto específico, né, no sentido da filosofia. A Jeanne-Marie Gaguen-Ebin, que é uma grande especialista do Walter Benjamin, no trabalho do Walter Benjamin aqui no Brasil, ela vai dizer que a obra do Walter Benjamin é testemunho de um fracasso exemplar. E ele mesmo se admitia como um grande fracassado, mas ser fracassado para ele era uma coisa positiva, né? Então, assim, e por que é um fracasso exemplar, né? É exemplar, no caso, as palavras da Jeanne-Marie vão ser fracasso porque nunca obteve êxito, ele nunca obteve nada mesmo, ele nunca se tornou aquilo que ele achava que ele ia se tornar, né, um interlocutor público, conhecido, respeitado, não se tornou.
e porque suas obras constituem pequenas vitórias no meio de grandes derrotas, né? A vida do Walter Benjamin, você vai ler, é só muitas derrotas, muita frustração. Ele manda os textos, ninguém quer publicar. Ele fica anos escrevendo um texto, manda para a revista não quer publicar. Enfim, é toda uma dificuldade de fazer o pensamento dele ser entendido, né? E por que esse fracasso é exemplar, né, que a Jeanne-Marie diz? Né? Porque ele é uma testemunha não somente de um intelectual judeu que sobreviveu ao fascismo sem perder a sua integridade intelectual. Né? Quando eu digo para vocês que quando ele escreveu o drama barroco alemão, ele já sabia que ele não ia entrar na universidade com aquela tese e que ele fez de propósito, né, de certa maneira, ele sabia que lá não era o lugar dele. Né, na academia, que essa não seria o caminho dele. Mas também ele foi uma pessoa que sofreu muitas insuficiências práticas, né, a vida material mesmo, da pobreza, da miséria, e teóricas. Né, ele usou a teoria para resistir a essa pobreza material. Então, por isso que a Jeanne-Marie diz que é um fracasso exemplar. Né? É um fracasso exemplar também porque é um fracasso que diz respeito a uma geração inteira. E é um fracasso, de certa maneira, histórico, tem um sentido histórico, de uma geração inteira. Tá? Ele conseguiu resistir, de certa maneira, ao comunismo e à social-democracia, porque ele não era nem um defensor do comunismo e também nem um defensor da social-democracia. Né? Ele já via os elementos autoritários, antissemitas na social-democracia. E ele foi um dos primeiros também a perceber esses elementos no pensamento burguês. Né? Isso fez, óbvio, com que ele se tornasse uma pessoa deslocada. Não só ele, outros teóricos também, né? Mas é nesse sentido que ela está dizendo que é um fracasso exemplar, a Jeanne-Marie. A dificuldade, então, é que a obra dele é mais uma indagação ao nosso presente, na verdade, do que um corpo doutrinário, né? Onde a gente vai ler a filosofia da obra e falar, bom, a gente concorda, discorda. Não, ela é mais uma indagação, uma forma de se relacionar com o presente, tá? Que a gente pode tomar como exemplar para nós, do que uma filosofia onde você vai encontrar uma doutrina, tá? Ou uma doutrina teórica acabada. Você não vai encontrar isso no Walter Benjamin. E é uma obra muito interessante para quem for ler um dia, quiser ler inteiro, né? Completamente cheia de contradições. Né? Ele diz uma coisa de um lado, depois ele se diz outra coisa do outro lado. E como é que você, quando está lendo isso, você junta? Né? O próprio texto sobre a obra de arte na época da sua reprodução técnica, que é um dos textos mais conhecidos do Walter Benjamin, que ele fala dessa questão da perda da aura, é uma coisa contraditória, porque ele fala da perda, ao mesmo tempo ele acha positivo, ao mesmo tempo ele acha negativo. Né? Então, e por que isso acontece? Né? Isso acontece por quê? Porque o Walter Benjamin está fazendo aquilo um pouco que hoje a gente chama, em termos assim mais acadêmicos, que vai estudar a escola de Frankfurt, o que a gente chama de um diagnóstico de época. Né? O que caracteriza a modernidade para o Walter Benjamin, e a modernidade tanto no século XIX, que ele vê ali como a origem do presente dele, né? Ele vê que a origem do presente daquilo que ele está vivendo está no século XIX, e por isso que ele vai estudar o século XIX. Qual é a principal característica para o Walter Benjamin da modernidade? São as contradições não resolvidas, né? São as ambiguidades. Então, todas essas contradições, por exemplo, que o Hegel queria ver resolvidas e nas teses, antíteses e as superações, né? E que isso também está um pouco no pensamento do Marx, né? E que esses teóricos às vezes falam assim, não, mas as tensões não são resolvidas, elas são permanentes. E essas tensões são históricas. Né? E a gente vive essas contradições. Né? E o que é, então, fazer revolução? O que é, então, ser engajado? É apontar as contradições. A cada momento. Porque a cada ano as contradições podem mudar. As contradições elas têm uma história, que é a história da modernidade. Ou seja, a modernidade se produz a partir de contradições, tá? E se reproduz a partir das contradições. Né? E a tarefa um pouco do crítico, seja do crítico aí, pensando o crítico mesmo, o crítico no sentido do pensamento crítico, nessa tradição filosófica kantiana, né, que é da filosofia crítica, que é a tradição benjaminiana e da escola de Frankfurt. A atividade do crítico é exatamente o quê? Saber apontar essas contradições. A cada momento. Agora, o apontar as contradições é simplesmente fazer uma descrição das contradições e dizer, o mundo é assim, veja bem, estamos nessa situação. Tá certo? Isso é uma coisa que está no Lukács já critica isso lá no História com Essência de Classe.
no capítulo que ele fala sobre a reificação. Ele vai dizer, não basta descrever o mundo como ele é. Não basta dizer que a mercadoria, que a forma mercadoria domina as relações no capitalismo. Isso você tem que descrever, mas você tem que... A intenção é apontar, nesse presente, os possíveis momentos de emancipação dessa realidade. Então, a tarefa do crítico, né, ela é uma tarefa de fazer um diagnóstico dessa época. E esse diagnóstico de época, ele é contraditório, e é por isso que quando vocês lerem o texto do Walter Benjamin, ele tem várias contradições. Ele é um texto, é um pensamento que se move nas contradições. Isso acontece também muito no Adorno, né? Isso é uma coisa que o Adorno vai pegar do Benjamin, é nisso que o Adorno gosta também muito no Benjamin, né? É um pensamento que se move nas contradições, não sai, ele não fala numa superação. A intenção é você, do Walter Benjamin, é um pouco, ele usa a palavra congelar as contradições, né? Mas congelando essas contradições, essas tendências opostas da época, você tentar perceber os elementos possíveis de emancipação. Tá? Então, por isso que, quando eu digo para vocês, o Walter Benjamin não vai ser nem comunista, o Lukács vai ser alguém relacionado ao Partido Comunista. Né? O Walter Benjamin nunca vai se relacionar politicamente com um lado. Por quê? Porque ele quer estar nessa posição que, para ele, é a posição do crítico, né? Que é essa posição independente de alguém que pode fazer o diagnóstico dessas contradições. Então, primeira coisa é isso, um pouco a ideia de crítica para o Walter Benjamin é essa. Né? É fazer esse diagnóstico de época e também mostrar as possibilidades de emancipação a partir de um diagnóstico de época. Agora, como é que ele faz isso? Né? Aí que está a diferença, porque ele não é Lukács, ele vai fazer isso a partir da leitura da obra de arte. A partir da cultura. Né? O Walter Benjamin, um pouco, elege como local dele apontar essas contradições à obra de arte. Né? A obra de arte, não só... Eu vou ler aqui um outro trechinho do Scholem. O Scholem escreve um texto sobre o Walter Benjamin, chama Walter Benjamin e seu anjo. Que é o seu anjo é o anjo, o Paul Klee, né? Walter Benjamin e seu anjo, porque o Ângelos Novos do Paul Klee, na verdade, é o meio duplo do Walter Benjamin. Né? Esse anjo que acompanhou ele a vida inteira, né? Dos anos 20 até os anos 40. Né? Então... o Scholem tem esse texto chamado Walter Benjamin, seu anjo, que é de 65, e aí o Scholem vai ser uma das pessoas que defende Walter Benjamin como filósofo. E ele vai dizer o seguinte, Benjamin era um filósofo, ele o era em todas as fases de sua vida e de todas as formas que ela tomava. Visto de fora, ele escrevia a maior parte do tempo sobre objetos oriundos da arte e da literatura. Eram os objetos de trabalho dele. Algumas vezes sobre fenômenos na fronteira entre literatura e política. Raramente sobre coisas que, de maneira convencional, passam por temas de filosofia pura e são reconhecidos como tal. Mas o que anima esses textos são as experiências do filósofo. A experiência filosófica do mundo e de sua realidade é o que se compreende em geral sobre o termo metafísica. Certamente também o uso que faz dele Walter Benjamin. Ele era metafísico, ele era um metafísico, né? Mas nessa geração, na geração do Walter Benjamin, o gênio de um puro metafísico podia se manifestar em todos os domínios, mais do que somente naqueles tradicionalmente onde a metafísica era competente, né? Ou seja, o domínio tradicional do que a gente chama de metafísica. E isso marca a essência mais íntima do Walter Benjamin. Ele sente-se atraído pelos objetos que aparentemente não têm nada a ver ou quase nada a ver com a metafísica. Aí, quase nada a ver com a filosofia, do ponto de vista tradicional. O que constitui a particularidade do seu gênio, é o modo como ele olha para esses objetos, porque ele tenta revelar em cada um desses objetos um tipo de dignidade própria, uma aura filosófica própria, a descrição da qual ele concentra seus esforços. Então, quando o Scholem diz quais são os objetos que o Walter Benjamin, né, ele vai estudar, né, desse ponto de vista que ele está chamando desse ponto de um gênio metafísico, de um gênio filosófico, né, mas que não é uma filosofia tradicional. São as obras de arte, como o drama barroco alemão, como eu disse para vocês, ou o romantismo alemão, tá certo?
mas são também a poesia do Baudelaire, então quer dizer, né, ele tem uma visão, digamos assim, ele quer tirar dali uma metafísica da filosofia do Baudelaire, é um olhar metafísico de certa maneira para essa filosofia, pela essa poesia do Baudelaire, mas são também as coisas completamente desimportantes. Ele escreve sobre brinquedos infantis, ele era um grande colecionador de brinquedo. Walter Benjamin, ele era apaixonado por brinquedo. Então ele escreve sobre brinquedo, né? Ele escreve sobre a atividade do colecionador, enfim, escreve sobre fotografia, né? Sobre o que é a fotografia. Ele tem essa gama de interesses muito grande. Isso dificulta reconhecer Walter Benjamin como filósofo, é um pouco isso que estou querendo dizer, mas ao mesmo tempo é aquilo que faz dele um filósofo peculiar, tá? Então essa um pouco é a tese do Scholem. O Walter Benjamin escreveu no final dos anos 20 vários currículos, currículos acadêmicos, né, para conseguir bolsas e tal. Ele também tinha que escrever currículos e explicando qual era o percurso intelectual dele. E ele vai dizer assim, ele vai dizer o seguinte, né? Ele tendo que explicar o seu próprio trabalho, né? Ele vai dizer: o meu interesse sempre foi a estética, né? Ele vai dizer: é na estética que eu encontro o centro de gravidade do meu pensamento. E todos os meus interesses científicos eles vão se formando, né, em torno da história literária e da filosofia. Né? Então, para o Walter Benjamin fazer crítica literária, o que eu quero dizer é fazer filosofia. É isso um pouco que eu estou querendo dizer. Né? Para o Walter Benjamin fazer crítica de arte é fazer filosofia. É uma forma de se fazer filosofia. Né? E aí ele vai afirmar: a minha intenção é abrir um caminho em direção à obra de arte que se caracterizaria por arruinar a doutrina da arte como um domínio específico. Por isso, fecha aspas, ele vai dizer: por isso ele reconhece na obra de arte, e eu abro aspas, uma expressão completa das tendências religiosas, metafísicas, políticas e econômicas de uma época que não se deixam reduzir de forma alguma a uma noção de domínio. Né? Então, voltando, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas voltando um pouco, qual é a questão? A questão é que o Walter Benjamin também, quando eu disse para vocês que ele foi estudar o drama barroco alemão e ele sabia que ele não ia, ninguém entendeu o que ele escreveu, é porque ele também estava, de certa maneira, revolucionando, né? Ele estava tentando buscar uma forma de trabalhar com obra de arte, com objeto de arte, que fugisse um pouco da sede de domínio, ou seja, da teoria da literatura, da teoria da arte. O que ele queria fazer? Ele queria juntar tudo. E pensar a obra de arte, então, como essa expressão de questões religiosas, metafísicas, políticas e econômicas de uma época. Agora, para isso, ele teve quase que inventar uma nova teoria, porque essa teoria, de certa maneira, não existia. Hoje a gente se fala muito da história da cultura, da história cultural, né? E o Walter Benjamin é muito estudado dentro da história da cultura, da história cultural, mas nessa época não existia, né? Essa história da cultura também estava se formando. Né? Ele, se não me engano, ele leu Burckhardt, ele tinha conhecimento, mas não era como é hoje, né? Que isso é algo, você pensar em história da cultura, fazer crítica cultural, né? Quer dizer, onde você vai utilizar, de certa maneira, elementos de vários campos, áreas do conhecimento, e você cruza e tudo bem. Na época do Walter Benjamin, não. Então, é um pouco isso que ele estava querendo fazer, é por isso também que ele teve uma dificuldade de ser reconhecido naquele momento. Então, é uma filosofia não ortodoxa que se interessa a domínios estranhos à metafísica tradicional, só resumindo, a saber, são objetos marginais, laterais, refratários ou insignificantes, inclusive objetos que não têm importância, não teriam importância se não fosse o Walter Benjamin dizer esse objeto é importante. Né? Para ele, essa era também a atividade do crítico, reconhecer naquilo que parece insignificante o que é importante, as questões importantes no insignificante. Né? Essa era uma atividade também do crítico. Então, ele é uma tipo de filosofia que abdica do impulso sistematizante e essa vontade de encontrar uma totalidade, né? Como é o caso da filosofia tradicional. A gente está falando aqui também, gente, de uma época da crise da filosofia como sistema, que é o começo do século XX. Tá? O grande último sistema filosófico que existiu foi o do Heidegger.
A partir de então, você não tem mais filósofos escrevendo grandes sistemas filosóficos, né? Então, você existe realmente uma ideia de que essa totalidade, a ideia de sistema como essa totalidade feita para compreender o mundo, ela não existe, ela é falsa, porque o mundo não é uma totalidade, tá? E aí ele vai tentar encontrar uma espécie de totalidade que seja imanente, e aí o lado materialista mesmo dele, a partir de núcleos objetos, que em geral são poucos filosóficos. Vou voltar um pouquinho. Posso continuar? Vocês vão notando. Vou voltar um pouquinho porque é o seguinte, a gente, como eu disse para vocês, a gente faz uma certa distinção entre a filosofia da juventude e a filosofia materialista marxista do Walter Benjamin, tá? Existem várias linhas, existem gente que diz que isso que existe efetivamente, sim, porque, como eu falei para vocês, ele muda os objetos de pesquisa, assim, até então ele estudava o Goethe, ele passa a estudar o surrealismo, isso é uma grande mudança, né? Ele está olhando para, então, mais para o presente dele, os objetos, ele começa a eleger objetos ligados mais proximamente ao presente dele, histórico. Mas também existe uma grande linha de comentadores que dizem, não, mas existe uma permanência de interesses que vão desde a filosofia da juventude até a filosofia posterior, que não chega a ser de velhice, porque ele morre com 40 e poucos anos, né, o Walter Benjamin. Então, não é de ser uma filosofia de maturidade, não é isso, né? Eu acho que esse interesse dele pelos românticos dá uma boa dica de como esses interesses eles podem mudar e permanecer o mesmo, né? Eles mudam o foco, mas o germe já estava ali no livro dele sobre o romantismo. A primeira coisa que ele vai tentar resgatar, o romantismo também era um movimento nesse momento que não era muito lido na Alemanha, exatamente porque era a tradição romântica, não era a tradição clássica, tá certo? E o Walter Benjamin quer fazer uma leitura do romantismo que tire um pouco do romantismo essa visão de que os românticos são irracionais, que eles são uma filosofia irracionalista ou uma filosofia excessivamente mística, tá? Que era um preconceito contra o pensamento romântico. Então, o que o Walter Benjamin, na tese dele, vai tentar fazer? É mostrar que não existe um certo sistema, existe uma intenção de uma filosofia sistemática no romantismo. Só que ela se apresenta de uma forma completamente fragmentária. É um sistema, existe uma intenção, vai dizer, existe uma intenção sistemática no romantismo, não é a quebra do sistema filosófico, mas esse sistema é um sistema feito de fragmentos, né? Então, essa é a primeira coisa que ele aponta ali no romantismo, né, na filosofia romântica. E aí existe uma razão por ser fragmentos e não ser um sistema, né? E a razão tem a ver, então, com o que o romantismo acredita que é o conhecimento. Então, apesar de, então, esse ser um trabalho que a gente chama esotérico do Walter Benjamin, e a crítica romântica, o romantismo alemão é uma filosofia também muito esotérica, tá? E é uma filosofia que tem um lado místico, católico, muito forte, né? A gente pode dizer que ele vai apropriar várias das ideias do romantismo para a fase materialista dele. Eu vou citar algumas, a gente pode conversar sobre as. Primeira, a ideia de que o pensamento filosófico é reflexão, tá? A ideia de colocar a reflexão no centro do que seria o pensamento filosófico é algo romântico. Isso quer dizer o quê? Que o pensamento filosófico não é um pensamento lógico, é um pensamento reflexivo. Isso vem do Kant, os românticos dão uma importância muito maior do que tinha no Kant, isso, tá? E esse pensamento, o que a gente chama de reflexão no romantismo, é o pensar, é o eu, quer dizer, que a primeiro impulso filosófico do homem é o pensar sobre si mesmo. Né? Que é aquele impulso do conhece-te a ti mesmo. Né? E que a partir dessa ideia, dessa reflexão desse eu, que os românticos chamam a reflexão do eu, do eu, do eu, que é infinita, ela não tem fim, porque a ideia de reflexão é a ideia de que o conhecimento é infinito, ele nunca vai terminar, porque a reflexão ele gera outros problemas, que geram outros problemas, então você não tem um fim. É uma filosofia infinita, de um pensamento infinito, que não chega num sistema exatamente porque é infinito, porque o desdobramento do eu, do eu, do eu é infinito. Né? Mas para os românticos, a ideia do conhecer o eu, você conhece o eu, mas ao mesmo tempo que você conhece o meu, você conhece o mundo. Né? Então, a relação entre o conhecimento do sujeito e o conhecimento do objeto, elas andam juntas. E depois a gente
ou seja, tudo parte do sujeito, mas a partir do momento que você reflete sobre o sujeito, você está refletindo sobre o mundo, sobre o objeto. Por quê? Porque esse eu romântico, esse eu que é o eu absoluto, que eles chamam, né, que não é um simples euzinho só, é um eu absoluto, ele é uma parte do mundo, né? Ele é um fragmento do mundo. A ideia dos românticos é que a partir do fragmento você conhece o todo. Né? Então, é a partir da reflexão dos fragmentos, e o eu é então um fragmento, essa reflexão, é possível você conhecer o mundo. Né? Então, enfim. Então, essa ideia de que o fragmento, a forma do fragmento é muito importante no conhecimento. Né? Os românticos transformam a ideia de fragmento em algo filosófico. É uma filosofia toda feita de aforismos, né, cheio de imagens, e por isso não é um sistema. Né? É uma filosofia muito literária, inclusive. Inclusive, os românticos dizem, né, que fazer filosofia, fazer crítica literária é fazer poesia da poesia, é poesia em segundo grau. Né? Até do ponto de vista da escrita. A escrita filosófica é uma escrita literária. Né? Então, a ideia da reflexão é importante. A ideia de reflexão é importante por quê? Porque tem a ver com a ideia de crítica. Né? A arte, aí para os românticos, onde se dá, por excelência, a reflexão filosófica para os românticos é na obra de arte. Então, para os românticos, a obra de arte, pela primeira vez na história da filosofia, a obra de arte se torna o que a gente chama o órgão da filosofia. Né? Então, é pensar a filosofia a partir da obra de arte. Isso é uma afirmação romântica. Né? A ideia, então, de que essa reflexão, como eu falei para vocês, ela é um movimento cíclico e infinito. Ela não tem fim. Ou seja, ela não é um movimento linear, como o do pensamento racional, dedutivo, lógico-dedutivo, que é um pensamento linear, tá? Onde você tem que começar do começo, né? Vamos lá pelo Descartes, assim, você começa da primeira intuição clara e distinta. E disso você vai deduzir todo o mundo. Né? E aí você tem uma linha de dedução lógica. Né? Essa é a forma de pensamento filosófico, moderno por excelência. Os românticos vão dizer não, que o pensamento é cíclico e é infinito. Então, eles retomam essa ideia do pensar como um pensamento cíclico e não mais um pensamento linear. O Walter Benjamin vai se apropriar muito dessa ideia durante a vida inteira dele. Então, ele é contra a linearidade do pensamento sistemático. Logo, esse pensamento reflexivo pode se iniciar por qualquer momento. Pois todos esses momentos são partes de um todo. Ou seja, você não precisa começar pelas causas primeiras, como diria o Descartes. As coisas, o que seria um pensamento dedutivo? Você tem que começar das coisas mais simples e depois ir para as mais complexas. Né? O pensamento lógico. O que os românticos vão dizer, não, o pensamento pode começar em qualquer momento. Ele pode começar nas coisas mais complexas. Né? E os românticos vão dizer uma coisa, mas o conhecimento ele começa da metade. Ele vai dar metade para as suas pontas. Só que as pontas são infinitas. Né? Então, essa ideia de que esse movimento é ciclo e pode começar em qualquer momento, quer dizer, não precisa ir na causa primeira, na origem da coisa. Você pode pensar a coisa a partir das suas transformações. Enfim, o conhecimento pode começar do meio. Né? Não é essa a cadeia lógica das causas primeiras. Então, você descarta a ideia de uma proposição originária, né, no conhecer. Para os românticos, o Walter Benjamin vai dizer isso com todas as letras, são os românticos que inventam a ideia da crítica de arte como uma atividade produtiva e não apenas como uma atividade judicativa. Tá? Por quê? O que seria a crítica de arte como uma atividade judicativa? Né? Pensando na crítica de arte, né, ligado ao classicismo, por exemplo, quer dizer, você diz tal obra é boa, é ruim, baseado em tais regras X, Y, Z. Então, você simplesmente ali faz uma crítica que ele está chamando de judicativa. Para os românticos, como obra de arte não é isso, a obra de arte é produto de um gênio, então você não tem como você dizer, né? Cada obra de arte, isso vai partir do próprio Kant, né? Cada obra de arte coloca as suas próprias regras, então você não tem mais regras exteriores à obra, para você poder julgar se a obra é boa ou ruim. Então, a arte não é isso. E fazer crítica de arte também não é decidir se uma obra boa ou ruim. Ela não é dentro de parâmetros estabelecidos.
né? Porque a obra de arte para os românticos é o produto de um gênio. Então, a obra de arte para os românticos ela é um objeto original, que não tem nem passado, não teve nada igual antes dela. Então, você não tem como fazer só simplesmente uma crítica judicativa. O que você faz diante de uma obra de arte que é um produto completamente original? Né? Essa é uma noção muito moderna, né, da obra de arte como algo original. Você produz conhecimento a partir dela. Você não olha mais para a obra para dizer isso está certo ou errado. Você olha para a obra no sentido de produzir algo além da própria obra. Então, a crítica de arte para os românticos, ela é, às vezes, mais importante do que a própria obra. A crítica da obra, ela se torna obra. Ela se torna, às vezes, mais importante do que a própria obra. Nesse sentido que ela é produtiva. Né? Ela não tem mais essa função de dizer se é certo ou errado, se é bom ou ruim. Tá? E o Walter Benjamin vai dizer, essa noção de crítica de arte é uma crítica, é uma noção afirmada com todas as letras pela primeira vez pelos românticos. Né? A crítica não é conclusiva, como eu falei para vocês. Por que ela não é conclusiva? Porque o pensamento reflexivo é infinito. Ele não chega a um fim, ele não tem começo, meio e fim. Ele começa do meio e ele pode ir para frente e para trás. Então, ela não tem conclusão. É um pensamento que não tem conclusão. Você não vai chegar nunca a dizer o absoluto é isso, né? Ou a arte é exatamente isso. Não, ela é inconclusa, porque ela está sempre se autorrefletindo o tempo todo. O fragmento, então, é um modelo, do ponto de vista sistemático, o fragmento é um modelo dessa crítica, óbvio, porque ela não pode ser um sistema, como eu já falei para vocês. E, de novo, voltando a uma coisa que eu falei, que existe uma coincidência entre o lado objetivo e subjetivo do sujeito. Então, conhecer o sujeito e, ao mesmo tempo, conhecer o objeto. Esse tipo de crítica, quando ela se volta para o seu objeto, ela não é simplesmente uma forma de conhecer o objeto, ela é uma forma de conhecer o próprio sujeito, que está fazendo o julgamento, que está ali olhando para o objeto. Não existe um objeto separado de um sujeito. Existe um sujeito olhando para esse objeto, e a forma como esse sujeito olha para esse objeto é uma forma dele se autoconhecer como sujeito. É isso que os românticos dizem. Né? Os românticos vão trazer uma ideia muito interessante, que é a obra de arte como mônada. Mônada é esse conceito leibniziano. Né? Então, a mônada seria uma forma fechada em si, que é autônoma, independente, mas que contém dentro de si, né, como de uma forma espelhada todas as outras formas do mundo. Os românticos eles olham assim para a obra de arte. Tá? Está muito assim, é muito abstrato assim, e o que o Walter Benjamin vai tentar. Né? O Walter Benjamin depois não vai mais estudar os românticos, né? Mas é óbvio que esse interesse, essa noção de crítica, para mim, é óbvio que ele vai depois juntar isso com a questão do marxismo, do materialismo. Mas se a gente for pensar, existe uma noção de crítica no Walter Benjamin? Sim, existe uma noção de crítica muito baseada nos românticos. Os românticos, óbvio, estão pensando só no Goethe, estão fazendo essa crítica. O Walter Benjamin vai tentar fazer isso com as obras de vanguarda. Não só com as obras, mas como a gente vai ver como toda uma época histórica que seria a modernidade. Porque o objeto principal de pesquisa do Walter Benjamin é o que ele chama de a modernidade. Né? Bom, então, com todo esse interesse, os românticos estão ali, mas com todo esse interesse do Walter Benjamin em pensar a obra de arte, sobretudo na modernidade, ganha uma importância central mesmo, como eu falei para vocês, a partir da elaboração de seu projeto maior como historiador, que é a obra das passagens. Essa aqui. A obra das passagens é um projeto iniciado no final dos anos 20, com o qual o Benjamin pretende fixar uma imagem. Esse é o objetivo da obra das passagens, eu vou falar o que é a obra das passagens. Ele pretende fixar uma imagem, que é a obra da vida dele, diremos assim, ele pretende fixar uma imagem por meio de um método original, materialista dialético, mas que se junta com essa ideia da crítica de arte romântica, né? Onde ele vai tentar perceber qual é a pré-história da sua época. Como eu falei para vocês, ele está tentando... Aí a gente já percebe o movimento dos românticos, quer dizer, ele se volta para o que seria a modernidade do século XIX, mas ele não se volta para a modernidade do século XIX simplesmente para compreender o que era o século XIX. Mesmo porque, como eu vou falar para vocês, ele não acha que ele vai chegar a compreender exatamente o que aconteceu no século XIX.
né, como um historiador positivista acreditaria. Ele se volta para o século XIX porque o século XIX é uma forma dele conhecer a sua própria época. É aí que eu digo que conhecer o objeto e o sujeito se dão ao mesmo tempo. O Walter Benjamin, um pouco ele transforma essa ideia de um conhecimento do sujeito e do objeto que se dão simultaneamente na ideia de que conhecer o passado, se voltar para o passado, o historiador materialista, quando ele se volta para o passado, ele não se volta para o passado para saber exatamente o que aconteceu. Porque o que realmente aconteceu a gente nunca vai saber. Né? Ele se volta para o passado para compreender o seu presente. Então, o objeto é o passado, mas o sujeito é o presente. Então, ele transforma um pouco essa ideia da crítica romântica, né, no sentido de conhecer sujeito-objeto, é um conhecimento, ele transforma, quando ele vai pensar nisso em relação... Quando o crítico de arte se torna um historiador, diremos assim, então, quando ele se volta para o passado, na verdade, ele não se volta, é uma volta, essa volta para o passado ela é sempre muito interessada. Essa volta para o passado é sempre uma forma de você conhecer o seu próprio presente. É isso que está em jogo para o Walter Benjamin. Tá? E aí ele quer, então, criar um novo método histórico. E as teses sobre o conceito de história é exatamente isso. Né? Ele falando como é que se dá essa relação entre passado e presente, enfim. Não vou entrar muito aqui. Bom, e como é que ele vai fazer isso? Assim como eu falei para vocês que os românticos eles tinham que usar a ideia de fragmento para fazer a filosofia deles, porque se para os românticos a reflexão ela era infinita, então você nunca vai poder escrever um sistema filosófico, o que se você vai fazer fragmentos de pensamento, quando eu chamo de fragmentos, são fragmentos de pensamento, né, que é um pouco a filosofia romântica, ela é feita de fragmentos de pensamentos que nunca... Você lê aquilo, você lê, e você começa a um pouco perceber como é que se junta. Mas nunca vai estar ali no texto do Novalis ou do Schlegel, né? A ideia, exatamente como isso se junta. Então, é essa ideia do fragmento. O Walter Benjamin vai transformar essa ideia de fragmento, que para os românticos está na ideia desse fragmento de pensamento, ele vai entender isso num sentido material, materialista. Ele vai entender isso no sentido de fragmentos da história, coisas mesmo, coisas históricas. Esses são os fragmentos. Então, ele vai tentar escrever uma obra que é uma coleta de citações. Isso que vocês estão vendo aqui é um monte de citação. Que não é dele. É um monte de citação retirada de tudo quanto é material do século XIX, que vai desde guia de viagem até o pensamento do Marx, né? E que ele vai coletando, por isso que é importante a Biblioteca Nacional, porque na Biblioteca Nacional que está todo esse material, ele vai lendo tudo isso que se produziu no século XIX, tanto do ponto de vista filosófico, como do ponto de vista da baixa cultura, diríamos assim, que a gente chama da cultura já cultura de massa, né? E tudo que ele acha interessante, ele vai anotando. Né? E esses vão ser os fragmentos com o qual ele vai fazer a obra dele. Que aí já não são nem fragmentos de pensamento dele, são fragmentos de textos, ele transforma a ideia de texto em citação. Então, ele vai tentar fazer uma obra, né, que seja feita simplesmente de citações. Esse é o projeto da Obra das Passagens. E é assim que ele acha que ele vai compreender a modernidade. Né? Eu vou mostrar antes. Aqui são os rascunhos do Walter Benjamin, tá? Letrinha, tal. Ele vai, então, se não me engano, eu tinha um número são, sei lá, mais de 4.000 fragmentos, citações, que ele vai coletando. Depois de um certo momento, ele começa a coletar em 27 essas citações na biblioteca. E é isso, gente. Eu vou ler depois um pouquinho aqui esse outro caderninho do Walter Benjamin. Ele vai coletando essas citações, várias coisas que ele acha interessante, que dizem respeito a essa... E não existe hierarquia. Tá certo? Tudo que ele acha interessante, ele coleta, copia nesses caderninhos. Depois de um certo momento, ele tem que começar a organizar esse material, né? Porque é óbvio que daí também existe a pressão do Instituto de Pesquisa, afinal, você não vai escrever logo essa Obra das Passagens, né? Então, ele tem que começar a tentar organizar esse material. E aí ele vai começar a organizar esse material, ele usa siglas para organizar esse material, tem todo um estudo das siglas que ele usa, mas a organização que a gente conhece, que não sei se é a final, mas que foi a que sobreviveu, é uma organização temática.
tá, desse material, onde muitos desses fragmentos ficaram de fora. Então, hoje você vai nos arquivos do Walter Benjamin, tem milhares de fragmentos que não estão na obra das passagens, porque ele não usou todos os fragmentos que ele tinha. Então, nessa escolha de fragmentos, nessa separação já por temas, aí também já existe, então, o trabalho do crítico, né, fazendo uma leitura desses fragmentos. Então, esse é o caderninho. Aí, só para vocês terem uma ideia, bom, está em alemão aqui, não tinha... Aqui são as siglas que ele usa. Tá? Elas são todas coloridas aqui, está preto e branco. Sistema de siglas coloridas criado por Walter Benjamin para organizar dentro de cerca de 4.234 fragmentos recolhidos, aqueles que fariam parte do livro da Obra das Passagens. E o que então é a Obra das Passagens, essas que a gente tem aqui? Aí você vê, ele transforma então, cada uma dessas palavrinhas, né, se torna um convolute, que a gente chama, que é um caderno. E aí, para vocês terem uma ideia, eu vou ler assim um pouco, né, ele vai de A a Z maiúsculo, depois ele começa A minúsculo até R minúsculo. Ele é um grande arquivo de citações. Né? É um arquivo, o Walter Benjamin, o que o Walter Benjamin fazia? Ele tinha um arquivo de citações e ele queria fazer um livro que fosse simplesmente um grande arquivo de citações. Só que o sentido disso ia ser dado pela organização do arquivo, pela organização dessas citações. Tá? Então, era assim que ele pensava que era a tarefa um pouco do crítico, do historiador crítico materialista. Tá? Para vocês terem uma ideia só do quais são os temas, eles já estão aqui, mas ó, os temas que ele divide, ele identifica nesses fragmentos passagens, moda, Paris antiga, catacumbas, demolições, declínio de Paris. Cada um desses cadernos, então, assim, quando assim, catacumbas, é tudo que ele achou escrito sobre as catacumbas de Paris. Que ele achou interessante. Aí ele colocou num livrinho. O tédio, o eterno retorno. É interessante vocês forem ver. Não existe, como eu falei, não existe hierarquia. É tanto as catacumbas de Paris quanto o tédio. Por que o tédio? Porque o tédio é o sentimento da modernidade. Né? O tédio é o sentimento da modernidade. Né? Haussmannização, as barricadas de Paris, as construções em ferro, exposições universais, o colecionador, o interior são os interiores burgueses. Né? Baudelaire é um caderno, é o caderno J. Tá? Cidade de sonho, sonhos do futuro, niilismo e Jung. O Flaner é um caderno. Né? Aí tem um caderno, esse caderno é o caderno N, que é o caderno mais importante, que é a Teoria do Conhecimento e Teoria do Progresso, que aí sim tem tantos fragmentos do Marx, né? Mas aí sim tem textos escritos pelo Walter Benjamin. O único onde tem fragmentos que são reflexões do Benjamin é o caderno N, que é essa Teoria do Conhecimento. Quem quiser começar a ler a Obra das Passagens pode começar a ler pelo caderno N. A Obra das Passagens vocês podem começar a ler a partir de qualquer livro. Não tem uma ordem. Tá? Prostituição é um caderno, jogo, as ruas de Paris, panorama, espelhos, pintura, Jugendstil, novidade, tipos de iluminação das ruas. Ferrovias, conspirações, Fourier, Marx, é um capítulo, a fotografia é um capítulo, a boneca, o autômato é um capítulo, movimento social, Daumier é um capítulo, é um livro, história literária, Victor Hugo, a Bolsa de Valores e História Econômica. Técnica de reprodução, litografia, a Comuna de Paris, o Rio Sena, o ócio e a ociosidade. Aí tem esse livro importante que é Materialismo Antropológico, História das Seitas. Tem um que chamei Polytechnique. Enfim, foram esses os cadernos, esses foram os temas que ele agrupou esse monte de citação. Existia um projeto de como é que ele ia reunir com a leitura? Não, existe um anteprojeto que está, diremos aqui, publicado junto com a Obra das Passagens, né, que seria um projeto do que seria, como é que ele ia dar sentido a todas essas citações, que chamam os exposés, que chamou Paris capital do século XIX. Tá? Com isso, o Walter Benjamin queria fazer, ele queria criar uma imagem a partir desses fragmentos reais de citações
da Paris no século XIX. Mas a Paris, o que é a Paris no século XIX? É o capitalismo. É a constelação do capitalismo moderno. Né? Então, isso só ficou em projeto, esse exposé, vocês podem ler, é super interessante, onde ele tenta, pelo menos, começar a associar certos cadernos. Né? Então, ele associa Baudelaire, Ruas de Paris, ele vai associando, mas ele é só um projeto, né? Isso não foi desenvolvido. Todo esse material, na verdade, que está aqui, o Walter Benjamin utilizou muito para escrever os ensaios dele da mesma época. Aí sim, de uma maneira mais completa. Então, quando a gente lê os textos do Walter Benjamin sobre o Baudelaire, a maior parte das citações já estão aqui. Quando a gente lê o texto do Walter Benjamin sobre a fotografia, estão aqui já. Só que lá no texto da fotografia, elas estão organizadas a partir da leitura que ele ia fazer da fotografia. Ou seja, a pergunta é, isso era uma obra para ser acabada? Não. Isso era uma obra para ficar inacabada. Né? Então, a ideia do inacabamento faz parte do próprio conceito dessa obra. E dessa crítica, dessa forma de fazer uma crítica histórica. Tá? Porque é provável que ele nunca ia terminar isso. Né? É o que o Adorno não entendia, né? Porque o Adorno ficava pressionando ele para terminar, e eu acho que o Adorno não percebeu que, na verdade, esse era um projeto que não tinha fim. Ele era uma reflexão interminável. Tudo que está aqui é motivo para você refletir. Por isso que eu digo para vocês, vocês podem entrar na obra das passagens a partir de qualquer caderno. Um é mais importante do que o outro. O que o Walter Benjamin fez é que alguns ele conseguiu desenvolver em vida, quer dizer, ele conseguiu, do caderno aqui sobre o Baudelaire, escrever um texto sobre o Baudelaire. Ele conseguiu escrever um texto sobre a fotografia. Ele conseguiu escrever um texto sobre a reprodução da obra de arte, que já está aqui, que ele escreveu a obra de arte na época da sobriedade técnica. Né? Mas era infinito, porque daqui ele poderia tirar coisas infinitas. Então, essa ideia desse projeto é essa ideia romântica da reflexão que não tem fim, desse conhecimento não sistemático de uma reflexão que não tem fim, que seria próprio do que seria uma crítica de arte benjaminiana. Para vocês terem uma ideia, ele vai definir isso da seguinte maneira. Eu vou citar o Walter Benjamin no caderno N, um trechinho do caderno N, que é o N. E ele todos os cadernos, depois que ele divide tematicamente, ele coloca N 1, N 1, 3. Ele vai fazendo toda realmente uma classificação dos fragmentos. Tá? Então, esse fragmento que eu vou ler para vocês é o N 2,6. Que ele vai dizer, a primeira etapa desse caminho, que é a obra das passagens, né, que ele vai dizer, será aplicar à história o princípio de montagem. Isto é, erguer as grandes construções a partir de elementos minúsculos, recortados com clareza e precisão, e mesmo descobrir na análise do pequeno momento individual o cristal do acontecimento total. Olha, veja como isso é romântico. Portanto, romper com o naturalismo histórico vulgar. Aprender a construção da história tal como ela é, tal como, né? Na estrutura do comentário, nos resíduos da história. Então, o que ele está chamando aqui de grandes construções a partir de elementos minúsculos? Tudo isso que eu li para vocês, a prostituição, o jogo, o tédio, são os elementos minúsculos com os quais ele vai construir essa história, mas que são recortados com clareza e precisão. O exemplo que ele dá, e aí é interessante porque aí é a questão da vanguarda, né? Que é a questão da montagem. Né? Ele pensa isso como uma montagem. Não é à toa que ele faz, por isso que eu mostrei aquela capa daquele livro para vocês, do Walter Benjamin, que já é uma montagem. Né? Ele tinha o maior interesse pela questão da montagem, ele acha que a montagem é aquilo que define a obra de arte moderna, é a montagem. Né? É o que define o cinema para o Walter Benjamin, o que seria a característica essencial do cinema enquanto arte é a montagem. A gente sabe que a literatura nessa época também é feita a partir da montagem, né, que existe toda uma literatura de vanguarda que é também uma leitura feita a partir de montagem de fragmentos. Né? Walter Benjamin adorava o livro O Berlim Alexanderplatz. Né? Então, ele tenta fazer isso, só que fazer disso uma filosofia. Fazer com isso uma filosofia. Né? Uma filosofia da história.
Então, o método é a montagem. Outra palavra que ele usa muito para falar de como é que ele junta esses fragmentos é a ideia de constelação. Ele diz assim, existe uma unidade nesse meu pensamento, mas é o que ele chama de uma unidade constelacional. Tá? Então, é sempre ele tentando pensar um pouco para além da ideia de um sistema, né? De um sistema linear de pensamento. E que, nesse caso, então, é baseado tanto, eu acho, né, aí é uma opinião pessoal minha, tanto nesse interesse, tanto nesse conhecimento que ele tem do romantismo, né, que já tinha essa questão do conhecimento infinito, do fragmento, do inacabado, mas ele junta isso, então, com a própria arte de vanguarda, a própria experiência que ele tem da arte de vanguarda. E tenta fazer disso uma filosofia da história. Aí que está, é óbvio que ele nunca ia ser aceito na academia. Só para terminar, eu não falei nem metade, mas eu preciso falar de uma coisa. Só resumindo, né? Depois a gente começa por essa passagem, é o seguinte. Então, só para vocês terem, depois me disseram, é uma filosofia material. Por que é uma filosofia material? Porque vai nas coisas, ele recorta fragmentos, ele cola caderno, coloca no caderninho, depois ele recopia. Material no sentido da matéria mesmo, do concreto. É uma filosofia feita a partir do concreto. Tá? Por que é interessante? Porque essa modernidade do século XIX vai ser no século XIX que a gente vai conseguir perceber as primeiras marcas que a modernidade imprimiu. Esse é o verbo que ele usa. A modernidade imprime, né, o seu caráter de contradição em todas as produções da vida, em todas as esferas da vida, desde o jogo, desde a diversão de massa, até a poesia do Baudelaire. Né? Então, é a primeira vez que a modernidade imprime essas suas marcas em todas as configurações da vida. Então, trata-se de um edifício em construção. A gente também lembra das passagens como uma forma de labirinto. Ela é um labirinto, ela tem um caráter labiríntico. Também você fica lendo e você fica tentando entender onde vão dar as várias correntes que existem dentro da obra das passagens. Ela também é o que ele chamava, ele adorava essa imagem, de a fisionomia secreta de uma época. É como se tivesse, eu estou tentando transformar em imagem aqui no caso literária, não é a imagem do Gilberman, é ainda a imagem literária. Eu estou querendo transformar numa imagem a fisionomia de uma época, né? A partir dessa junção de fragmentos, desses mínimos elementos concretos. O que ele queria também fazer, ele acha que essa é a tarefa do crítico, seria uma tarefa crítica. Tudo isso para ele é uma tarefa de crítica, tá, gente? É encontrar as semelhanças e as afinidades secretas entre os fenômenos e as ideias, sem que, para isso, a gente tenha que construir uma explicação sistemática. Então, ele trabalha muito com essa ideia de semelhança e de afinidades eletivas entre os elementos, sem que você tenha que provar. O Walter Benjamin diz assim, não existe causa e efeito, não existe uma coisa que determina a outra. Existem sempre afinidades eletivas entre os elementos, entre as coisas. A tarefa do crítico, então, é mostrar as afinidades eletivas. É conseguir mostrar no sentido de colocar junto. Mas, na verdade, o que é interessante, eventualmente, a gente não vai conseguir falar disso hoje, quem percebe a imagem é sempre o leitor, somos nós. Ele só produz. A ideia é, eu só estou aqui juntando esses fragmentos. Quem vai fazer a leitura desses fragmentos são os leitores. Né? E aí, de novo, a gente pode pensar naquela ideia romântica também do leitor produtivo. O leitor nunca é um leitor passivo, nem um leitor da obra de arte, nem um leitor da filosofia. Né? Ele é sempre um leitor produtivo. A coisa, ele mostra. É por isso que ele vai dizer, a obra das passagens, ela mostra. Eu só estou mostrando. Mas quem vai fazer a interpretação à leitura é o leitor. E a interpretação à leitura, a gente não vai poder falar muito disso hoje, depende da época. Né? Cada época lê o passado. Por isso que eu vou também dizer, por que não existe uma imagem única do passado? Por que a gente não consegue chegar numa imagem? Porque a imagem do passado depende de quem está lendo o passado. Do presente, né? E aí, de novo, cai na ideia de que conhecer o sujeito e o objeto se dão ao mesmo tempo. Esse princípio romântico que ele transforma numa filosofia da história. Outro modelo que ele chama, o modelo da obra das passagens, é o modelo de um mosaico. A obra das passagens é um grande mosaico, ele usa mesmo isso, né? São vários fragmentos, a ideia de mosaico mesmo, do ponto de vista visual.
fragmentos que, em si, eles não têm nenhum sentido. Se você vê um fragmento de mosaico, ele não é nada. Se você coloca todos eles juntos, você cria uma imagem. É isso que ele queria fazer. E aí a ideia da citação como mônada. Só para a gente terminar mesmo, que eu acho importante falar, é assim, quando ele fala, o que são as passagens, né? Ele está falando obra das passagens. O que é passagens? O que é isso, obra das passagens, né? Em alemão, o título seria a passagem Werk, né? E às vezes ele se refere a isso como passagem Arbeit, que é o trabalho das passagens. Então, pode ser, a gente traduz como obra das passagens. Em inglês, só foi traduzido como passagens, né? Em português é passagens também, mas eu costumo chamar de obra das passagens. O que são as passagens? As passagens são várias coisas. Em primeiro lugar, as passagens são as galerias, o que a gente traduz em português como galeria, né? Então, as passagens são elementos arquitetônicos inventados no século XIX, que são as passagens que são os primeiros locais, que ele vai dizer, de exposição da mercadoria. Né? As passagens de Paris, elas são o quê? A pré-história do shopping center. Elas são a pré-história da loja de departamento, que também é uma invenção do século XIX. Né? Mas nas passagens você tinha tanto já a ideia da mercadoria, né? Ele vai dizer a mercadoria é aquilo que tá nas passagens, né? As passagens elas foram feitas para vender as mercadorias. Essas passagens, algumas sobreviveram até hoje, são só as passagens de Paris. Paris é cheia de passagens, né? É possível fazer um passeio pela cidade de Paris só através das passagens de Paris, né? Até hoje. Mas ainda, o que é interessante nas passagens as passagens são o templo da mercadoria. Essa é a expressão que o Walter Benjamin usa. Né? As passagens são o templo da mercadoria. Elas são as novas igrejas e quem reina nessa igreja é a mercadoria. Por quê? Aí, voltando assim, qual é o centro? Se existe uma constelação e esse pensamento é fragmentário, existe uma coisa que une tudo isso. O que une tudo isso é o fetichismo da mercadoria. É a ideia do fetichismo da mercadoria. Aí é a ideia do Lukács, né? Se vocês forem lá ler um texto da reificação, sobre a reificação do Lukács, e o cara vai dizer o que o Lukács vai além do Marx, né? Ele descobre, ele vai dizer, a mercadoria não é simplesmente uma forma econômica, né? A mercadoria é uma forma de consciência. A mercadoria ela é tanto algo que você encontra, né? O fetichismo da mercadoria e tudo que o fetichismo da mercadoria causa, que é a coisificação do trabalho, né? E do próprio homem, ela se transforma. O que é a grande sacada do Lukács? É perceber que, na verdade, essa reificação, esse fetichismo da mercadoria, ele toma conta da própria consciência do homem. Então, mesmo quando a gente não está numa relação de troca de mercadorias, uma relação mercantil, a gente age como mercadoria. Então, aí o Lukács vai dizer, a mercadoria é a forma unitária da modernidade, é o que une, é a forma total, abstrata, que une todos os fenômenos da modernidade. O Walter Benjamin vai concordar com isso e ele vai tentar mostrar isso a partir desses fragmentos. Então, o que está aqui em jogo, o que une também é essa ideia do fetichismo na mercadoria, a forma mercadoria. Depois isso é muito, enfim, é outra história, mas enfim, é o que está unindo a ideia de mercadoria. Por isso que é o templo da mercadoria. Bom, as passagens são o templo da mercadoria, mas elas não são só o templo da mercadoria. Elas são uma nova forma de arquitetura. As passagens têm uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, e aí a ideia de passagem, então a passagem é a arquitetura, que é a invenção de uma época que se tornou símbolo da cidade moderna. Toda a cidade moderna, mesmo na América Latina, né, se a gente for em São Paulo, se a gente for para o Rio de Janeiro, se a gente for para o Chile, toda grande cidade que se moderniza tem uma galeria. As galerias elas são o símbolo dessa cidade moderna, de uma cidade moderna, né, do ponto de vista arquitetônico. Mas a passagem também, o que o Walter Benjamin está chamando de passagem também é porque esse período histórico é um período de passagem, de transição, entre o que a gente pode chamar com o Hobsbawm da era das revoluções para a era do capital. Então, esse momento que o Walter Benjamin está analisando é um momento onde o capital ele está se consolidando, tá certo? Mas você ainda consegue ver vestígios do passado. E é por isso que o Baudelaire é sempre aquele poeta que
no Baudelaire, você sempre tem uma experiência que remete a um passado que está sendo perdido e, ao mesmo tempo, a imagem do presente. Porque aí o Baudelaire também é um momento de passagem. Por que o Baudelaire interessa ao Walter Benjamin? O Baudelaire não é exatamente ainda o artista moderno, ele é o artista romântico moderno. Ele também está nesse momento de passagem. Né? Então, passagem para o Walter Benjamin tem vários sentidos. Tá? É isso que eu queria um pouco dizer. Passagem também, então, é a forma escrita de um labirinto, porque as passagens são labirínticas também, né? Elas são subidas, você vai entrando nessas passagens e elas têm ramificações, né? A própria arquitetura da passagem ela é feita dessas ramificações. E também ela acaba transformando a cidade num labirinto. Porque e tem uma coisa interessante das passagens que é diferente do shopping ou da loja de departamentos. Por quê? Porque a loja de departamentos para o Walter Benjamin já é o capitalismo no seu estado puro. E por que as passagens não são ainda o capitalismo no estado puro? Porque nas passagens você tem uma relação do exterior com o interior. As passagens elas são um local, e isso ele vai analisar isso em vários momentos, ele analisa isso em relação à obra do Baudelaire. O que acontece dentro das passagens diz tanto respeito à vida doméstica quanto à vida pública. Tanto que essas passagens a gente sabe que muitas na parte de baixo tinham as lojas e na parte de cima eram prostíbulos. O segundo andar eram prostíbulos. Né? Então, tem toda uma relação ali entre o que ele vai chamar de interior e exterior, do ponto de vista arquitetônico, porque os tetos são de vidro também, então você vê o exterior estando dentro. É um lugar onde você está na rua e você entra para um lugar coberto. E também é um lugar onde tem vários usos, que tem a ver. E se a gente for pensar, são vários usos, sim, todos relacionados à mercadoria. Tá? Então, por isso que ele vê esse lugar ainda. Por que ele não interessa a loja de departamento? Interessa uma galeria, não a loja de departamento. A loja de departamento já é a coisa fechada em si. Né? As passagens, elas são um momento, é interessante. Por que é interessante para o Walter Benjamin pensar nesses momentos que ele chama. Então, as passagens, eles são um momento de limiar. Ele é um instante entre. Passagem tem esse significado para o Walter Benjamin também, óbvio que ele é um leitor de Freud. Né? A passagem é um momento entre o sonho e a vigília. Tá, então também tem esse sentido. Então ele vai dizer, essa sociedade dessa época específica, ela ainda sonhava um outro possível futuro. Então, ela está num momento de transição, o que ele vai chamar esse de sonho e vigília. Então, essa relação entre consciente e inconsciente também, tá? Então, é sempre essa ideia de passagem, essa ideia de que é uma zona de limiar, de transição, de mudança de fluxo. Exatamente por ser um momento histórico de mudança de fluxo, de limiar, onde você tem elementos tanto do antigo quanto elementos do novo convivendo juntos ao mesmo tempo, a cidade de Paris está sendo destruída, a gente sabe. Né? A cidade de Paris, do ponto de vista urbano, ela era medieval, e ela vai ser destruída, né, pelo Haussmann, que vai fazer toda a reurbanização da cidade de Paris, né, para se transformar a capital do capitalismo, moderna do capitalismo. Só que na época do Baudelaire, e isso a gente vê na poesia do Baudelaire, você ainda tinha as ruínas, os resíduos da Paris medieval. Né? E por isso também as feiras. As feiras. Isso era Paris antiga, em 1850. Isso era Paris ainda antes de ser destruída. Né? Você tem vários fotógrafos. Por que o Walter Benjamin vai se interessar pela fotografia do século XIX? Porque esses fotógrafos, muitos deles vão se especializar em fotografar a cidade que está desaparecendo. Tá? Então, também é um elemento, isso também é um elemento de passagem também nesse sentido. É uma cidade que não, ela está desaparecendo na sua forma antiga para ganhar a sua forma nova. Tá? Bom, aí, enfim, isso aí é um pouco falar da fotografia, da importância que o Walter Benjamin dá à questão da fotografia também por causa disso, porque a fotografia faz exatamente o registro dessa transição e, ao mesmo tempo, a fotografia é a primeira imagem que a gente tem da modernidade. Né? A fotografia ela nasce junto com... Outra coisa, a fotografia é uma invenção da modernidade. Né? Só um pouco mais assim, que tem uma passagem, 1846. Então, assim, então, um dos fotógrafos mais importantes para o Walter Benjamin, apesar que seja de 24, que é o Attier, né, que a gente sabe que é um fotógrafo que os surrealistas redescobrem.
Bom, é isso. Senão eu tinha metade para falar ainda. Mas essa é uma outra fotografia do Atiguet, né? Que são, o Atiguet é um dos fotógrafos preferidos, né, do Walter Benjamin. Essa também é outra sinais dessa Paris antiga, ainda surrealista, né, que convive junto com uma Paris já totalmente organizada, que é essa Paris dos boulevares, que não existiam, onde foi tudo destruído para se criar as grandes avenidas, né? Essas, de novo, são as fotos do Atiguet, né? Então, um pouco para... Enfim, acho que eu queria um pouco retomar um pouco a cara de Hilbermann, né? Como pensar um pouco hoje a questão de se escrever história da arte, ou mesmo se fazer uma crítica de arte, a partir do pensamento do Walter Benjamin, do que ele coloca. Enfim, era um pouco isso que eu tinha para falar. Vamos abrir para questões. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai só pedir para fazer no microfone por conta da gravação. São 9h20 ainda. Não, ainda não. Já passou. Era até 9h30 que eles falaram que... É só mais imagens de Paris antiga, tá? No início você falou que uma das questões que eram colocadas na Alemanha era a questão assim, o que é ser judeu, o que é ser alemão. Qual era a do Walter Benjamin? Como ele se considerava? Então, em termos de identidade. O Walter Benjamin cresceu, acho que existe um termo para isso, eu não sou muito especialista, mas eu chamo de judeus assimilados, né? Tinha um termo para se falar dessas famílias que são de origem judia, mas que eram assimilados no sentido de assimilados da cultura alemã, né? Então eram judeus que na verdade estavam e acho que o Walter Benjamin se via assim também. Na verdade, essa questão ele se sentia um alemão, né? Por isso que é difícil para ele entender por que ele está sendo expulso da Alemanha, porque ele é judeu. Ele é fundamentalmente um alemão, né? Assim, o pensamento dele é alemão, ele é um alemão. E eu acho que ele foi criado assim. A família dele era uma família judia, mas burguesa, a família que eles chamam de família de judeus assimilados, que vive de uma maneira já completamente alemã. Então, quando você... mas, ao mesmo tempo, eles sabem que tem todo um movimento antissemita, que na cultura alemã não é do século XX, né? Vem inclusive, o antissemitismo é uma coisa que ele também aponta no século XIX, as origens, né, desse antissemitismo também. Então, eu acho que ele se via, sobretudo, como um alemão. Eu acho que ele estuda o judaísmo, mas assim existe nessa briga entre amigos, o Scholem, por exemplo, quer muito que ele vá para Israel, né? E o Scholem chega a dar dinheiro para ele aprender hebreu. Ele não aprende, ele usa o dinheiro para fazer outra coisa. Então, ele nunca vai. E ele sempre fica prometendo. É muito engraçado, ele fica sempre prometendo para o Scholem: eu vou no mês de fevereiro. Daí passa o mês de fevereiro e ele não aparece. E ele nunca vai. Ele nunca vai. Já o Scholem não. O Scholem é um alemão, né? Um alemão, um judeu alemão que vai para Israel e mora em Israel, vai trabalhar na Universidade de Israel e fala assim: aqui é o lugar do povo judeu, né? O Walter Benjamin nunca toma essa decisão. Então, acho que no fundo, o fato, essa questão dele não também, essa relutância dele ir embora da Europa e achar que o pensamento dele é um pensamento que fazia sentido na Europa, porque tudo isso que ele está dizendo aqui, né? Quando a gente pensa na modernidade aqui da França, a gente é uma coisa muito específica da Europa. Quer dizer que nos Estados Unidos estava acontecendo outra coisa. Já era o capitalismo, já não é assim. Esse capitalismo aqui, esse século XIX, né? Era esse que ele achava que tinha a ver, né, com a história dele, com a intervenção. Por isso, essa ideia também dele não ir, eu acho que ele tinha uma posição muito de um europeu. Tem uma história interessante que o Walter Benjamin foi convidado para vir para o Brasil, dar aula na USP. Isso é verdade. Não estou mentindo, é verdade. O Auerbach, que era amigo do Walter Benjamin, né, muito amigo do Walter Benjamin,
foi convidado para dar aula na USP de literatura alemã, e ele não veio, né? E eu não vou, né? Para aquele lugar, imagina, a USP, não sei, eu vou lá, aquele América do Sul. E ele falou para o Walter Benjamin, você não quer ir, se você quiser eu te indico. O Walter Benjamin também não quis. Então, assim, entendeu? Assim, eu acho que ele, no fundo, se sentia muito europeu, e alemão e muito europeu. Ele achava que o pensamento dele, ele tinha uma missão, né? Ele tinha uma intervenção importante na Europa. Então, o judaísmo é importante, mas ele nunca vai fazer o passo que o Scholem fez, que realmente quer ir para Israel e falar, sim, lá é a nossa terra. Né? Não. Ele nunca vai dizer isso ao Walter Benjamin. Então, essa questão, ele estuda muito o judaísmo, o Walter Benjamin, mas é muito relacionado com essa questão da cabala, da interpretação, do conceito de interpretação, né, das escrituras sagradas também, que ele vai tentar usar isso para pensar na questão da tradução dos textos literários. Tem toda essa ideia do pensamento messiânico, do Messias que ainda não... Ou seja, a revolução ainda está por vir, e ela é uma redenção que vai se vir por uma forma de um Messias, que é essa imagem, o anjo da história do Walter Benjamin é um pouco a imagem desse Messias, né? O anjo da história é esse Messias que vai chegar em algum momento. Então, porque ele tem essa relação com o pensamento, mas não acho que ele nunca vai... É isso que eu fazia. Assim, acho que o exemplo é esse, quer dizer, o Scholem insiste, ele nunca vai para Israel. E ele também não aprende hebreu. De todas as línguas que ele podia aprender, ele não aprende. Então, ele também não fala, né? Ele fala alemão. Ele fala alemão e francês. São as línguas dele, né? Escreve em alemão e francês. Bom, eu tenho interesse com relação à montagem, não tem como não linkar com cinema. O Krakauer deve ter tido uma influência realmente fantástica nisso. E eu queria saber se há alguma informação com relação às visitas à Rússia e todo o trabalho que os russos fizeram com o cinema, de montagem, em Eisenstein. Uhum. E mesmo na Alemanha, Murnau, ou mesmo na época o Fritz Lang. Sim, na verdade, o cinema russo, o Walter Benjamin via na própria Alemanha, né? Isso não é uma coisa que ele... o cinema russo era algo que era visto... Que era um cinema de vanguarda, né? Que, assim, a gente pensa o cinema expressionista, o cinema de vanguarda russa, isso ele vê na própria Alemanha. Sim, ele escreve sobre o cinema russo, ele tem textos de crítica sobre o cinema, mas não são traduzidos, são todos em alemão ainda. Então, ele tem muito... Sim, ele conhecia todos os cineastas russos, e quando ele está pensando no cinema e na essência do cinema como montagem, ele está pensando no cinema russo. Não. Essas resenhas são as curtas que ele escrevia para jornal. Ele tem um texto sobre o Encouraçado Potemkin, por exemplo. Agora, um cineasta que o Walter Benjamin adorava também era o Chaplin. E ele tem textos sobre o Chaplin, também que não estão traduzidos, né? De alguma forma, esses textos eles entram na obra de arte, na hora da sua reportagem técnica, quando ele vai fazendo uma certa teoria do cinema, e eles entram ali. Mas ele chegou a escrever textos críticos de jornal, resenha de jornal, entendeu? Sobre filmes que passavam na época. Então, sim, conhecia todo o cinema russo. Conhecia toda essa questão, o Hertzfeld, com a questão da fotomontagem. Ele conhecia tudo, Walter Benjamin. Walter Benjamin chegou a escrever numa revista de vanguarda russa. Walter Benjamin conhecia muito o Moholy-Nagy e todo mundo da Bauhaus. Tá? Ele chegou, uma época, a frequentar um círculo de artistas em Berlim, né? Então, o Klee era professor da Bauhaus. Então, assim, ele tinha realmente uma relação próxima à vanguarda, próxima de conhecer. Os textos do Moholy-Nagy, que falam também da questão da fotografia como produção e não reprodução, né? Tem o texto Fotografia, Produção, Reprodução. O Walter Benjamin cita esse texto. Agora, a questão da montagem também estava no Brecht. Então, para ele, assim, a montagem é a forma da obra de arte moderna. Oi. A minha pergunta também é sobre essa ideia de montagem que, pelo jeito, é fundamental, né?
Mas ele fala, por exemplo, na colagem cubista, ele coloca a colagem cubista como um momento fundante dessa ideia de montagem, afinal de contas, a colagem, né? Ele fala do cubismo, ele fala do Picasso, no texto sobre obra de arte, né? Mas ele não gosta muito do Picasso. Eu acho que ele não acha que a colagem em si seria um momento fundante. Eu acho que ele acredita que a montagem ela está em vários locais. A colagem é mais um. Mais na narrativa do que propriamente na. Eu acho que ele vê a questão da montagem, primeiro a partir da ideia de fragmento mesmo romântico, né? A ideia de que na modernidade não é mais possível você tem um pensamento que não seja fragmentário. Então essa aproximação dele com a questão da montagem vem também pelo reconhecimento de que só é possível se pensar em fragmentos a partir de fragmentos, ou a partir da junção de fragmentos. E aí eu acho que ele vê essa questão da montagem em várias esferas, no cinema, na arte, na literatura, e ele vai tentar transformar isso numa forma de fazer filosofia. Então ele vai tentar se apropriar disso. E eu acho que montagem e colagem para ele são um pouco... Porque os textos literários que ele também... Não, acho que não são diferentes. Porque, por exemplo, ele tem o próprio Imagens de Pensamento é também um texto literário do Walter Benjamin, que também está traduzido no Rua de Mão Única, que ele faz ele entra toda numa tradição lá da filosofia, da literatura de vanguarda, que é você escrever textos a partir de letreiros de publicidade, né? Então ele faz um monte de texto, os títulos todos eles são referências a letreiros, a outdoor, e a partir disso ele cria uma narrativa. Então acho que isso era meio comum em várias. Acho que a colagem cubista era mais uma forma disso acontecer. Mas acho que ele une tudo na ideia de montagem. Que, para ele, é que ele gosta mais do cinema, né? Ele tem mais interesse pelo cinema do que pela pintura, diremos assim. Então, eu acho que ele acha que a forma, por essência, da obra de arte moderna é o cinema. Cabe mais uma pergunta? Tinha, gente. Então, eu gostei muito da sua aula. Eu estive hoje num evento que está acontecendo na Pinacoteca sobre o Warburg. Uhum. E tem amanhã também, para quem se interessar. Foi muito interessante hoje. E eu fiquei... para mim, chamou muito a atenção a similaridade de metodologia, porque o Warburg também tem a sua grande obra inacabada, o seu Atlas, em que ele sobrepõe imagens que ele recorta, ele xeroca imagens de outros autores, que ele aproxima por afinidade formal e temática. E aí, quando você explicou como é que é construída essa obra das passagens, eu vi uma similaridade tão grande na mesma época de dois autores que se conheciam de um mesmo país. E, no fundo, o procedimento é o mesmo, mas, em vez de ser imagem, são textos. Fragmentos de citações. São citações, no caso do Dr. Então, a primeira pergunta que eu faço é se você conhece um pouco mais da relação entre os dois autores, se eles estudaram juntos, se eles eram amigos, nunca foram se um amigos. leu o trabalho do outro. Então, o Walter Benjamin leu o Warburg, e o Walter Benjamin via no Warburg ali, tipo, nossa, me encontrei, essa pessoa está fazendo... Só que o Warburg também era considerado maluco, né? Vamos combinar assim, no sentido, na época que ele fazia aquilo, além dele ter problemas mentais de verdade, de ter passado muito tempo internado, né? O Warburg não é o Warburg hoje, né? Que virou uma instituição. O Warburg era também uma pessoa, era um marginal um pouco dentro de um pensamento acadêmico, né? O que o Warburg fazia também era completamente marginal. O Walter Benjamin conhecia o Warburg e tentou se corresponder com o Warburg. Aí acho que também na época do drama barroco alemão, o Walter Benjamin já tentava se corresponder com o Warburg. Exatamente porque o Warburg também tem uma coisa que o Walter Benjamin preza muito, que é a ideia de que não existe períodos de decadência na história da arte, tá certo? Quer dizer, tudo é importante, tudo tem um sentido. Né? Não existe essa ideia de que o classicismo é melhor do que o barroco. E quando ele vai estudar o barroco,
ele vai ler muito das teorias sobre o Dürer, que as pessoas que estavam próximas ao Warburg estavam produzindo. Então, o Walter Benjamin tinha uma relação muito grande com essa, o que ele chama de uma nova história da arte alemã, que estava sendo produzida na época, que era o Warburg, mas também era o... Ai, meu Deus. Aquele que é, enfim, anterior ao Warburg. Esqueci. Mas o Hegel, o Alois Hegel, né? O Walter Benjamin gostava muito do Hegel. Também tem quase pouca tradução em português, mas que eram também todos historiadores da arte que estavam tentando repensar essa ideia de decadência, períodos de decadência, de que isso não existe, né? Que existem formas de, né? Quando o Wolff vai falar dos estilos, quer dizer, não existem os estilos, eles não existem um melhor do que o outro, né? Cada época cria tem a expressão daquilo que é a sua época, e isso não é melhor. Então, sim, aí o que acontece? Ele sabia do Warburg, mas aí eu não sei exatamente qual é a cronologia do Instituto Warburg, mas o Instituto Warburg era em Hamburgo, né? Que eu saiba, o Walter Benjamin nunca foi para Hamburgo, né? Ele ficou ali mais no sul da Alemanha e, no máximo, Berlim. E depois eu não sei quando é que o Instituto Warburg foi para Londres também, eu não tenho a data exata, não sei se já foi nos anos 30. Porque eu acho que o Warburg também foi embora da Alemanha por causa da ascensão do nazismo, né? Então, deve ter sido também nessa época. Então, quando ele estava escrevendo, o que aconteceu é que quando ele estava escrevendo o drama barroco alemão, ele cita o Panofsky, né? Ele conhecia muito Panofsky, e que estava ali, né, enfim, no círculo um pouco do Warburg, e o Panofsky não dá a mínima bola para ele. O Panofsky lê aquilo e não dá a mínima bola. Então, ele também não... Ele tenta, acho que, se aproximar e não consegue. E aí, por conta também de tudo que historicamente, todos... Aí, mas... Agora, eu não sei se ele conhecia o Atlas, porque eu não sei de quando que é o Atlas. Quando é que o Warburg começa a fazer o Atlas? Se ele só faz quando ele está em Londres. Não sei, assim, a data exata de quando ele começa a construir, entendeu? Mas ele conhecia, sim. Ele conhecia. Agora, o Warburg, não sei se conhecia o Walter Benjamin. Já não... Não, é só uma ideia que me ocorreu e o medo de ser uma forçação de barra. Na medida em que a obra das passagens parte de alguns princípios de constelação, essa coisa de unidade constelacional, não hierárquica, a questão da mônada, a questão do vitral. Você acha que a gente pode falar que isso é um pensamento hipertextual do Benjamin? Que, de alguma maneira, são coisas que se relacionam no universo não hierárquico, não cartesiano, não enciclopédico, para uma coisa de um pensamento tridimensional? Sim, acho que sim. Acho que sim. Agora, o que, assim, tem uma coisa seguinte, também tem uma coisa interessante aí, você pensa também, eu acho que também tem que tomar um pouco de cuidado para o seguinte, também quando a gente fala, bom, não tem hierarquia, então você olha para o passado a partir do presente, tudo isso que eu estou falando para vocês, não quer dizer que o Walter Benjamin é um relativista pós-moderno. Tá? Ele está longe de ser um relativista moderno. Por quê? Porque não é exatamente assim, não é que você... não é que a organização, não é assim que tudo é relativo, ou que o conhecimento é relativo, ou que a visão do passado seria relativa. Não, porque quando ele organiza esse material, existe ali uma forma de organização, né? Então, assim, para o Walter Benjamin, assim, quando eu estou dizendo o seguinte, existe para o Walter Benjamin uma ideia de verdade ainda, se a gente for pensar no sentido mais filosófico, né? Então, não é que tudo é simulacro, tudo virou imagem, estamos na pós-verdade, tudo isso. Não. Existe uma verdade, existe a ideia de verdade, só que essa verdade ela não é mais eterna. Ela é uma construção histórica. Mas existe assim, opera uma ideia de verdade ainda. É possível você chegar nessa verdade, só que essa verdade ela não vai ser mais eterna, você não chega mais nessa verdade de maneira sistemática, né, como um pensamento filosófico moderno tradicional, mas ela existe, assim como para os românticos também, né? Então, assim, não é que os românticos também... Porque depois, né, nos anos 80, se fez uma leitura muito pós-moderna dos românticos. Os franceses fizeram uma leitura muito pós-moderna dos românticos.
Mas os românticos acreditam na ideia de absoluto. Só que o absoluto tem várias formas. Então, existem várias formas de você chegar no absoluto. Mas isso não quer dizer que o absoluto não exista. Eles acreditam na ideia do absoluto. Então, não é pós-moderno nesse sentido, do relativismo, depende do leitor que está lendo. Não. Porque, volta e meia, existe uma verdade a ser revelada. Existe uma verdade a ser revelada. Mesmo que essa verdade ela seja parcial, ela seja um torso, né? Ele usa a imagem das ruínas, porque é a imagem do torso. A verdade pode ser sempre um torso da verdade. Mas mesmo que você simplesmente só consiga chegar num torso da verdade, na ruína da própria verdade, você ainda assim existe uma verdade operando. No caso aqui que eu falei para vocês, qual é a verdade? Diremos assim, qual seria a verdade, a revelação que todo esse material para o Walter Benjamin revelaria? A forma mercadoria. Essa é a verdade do século XIX, é a forma do capitalismo, do século XIX, da cidade capitalista moderna. É a forma mercadoria. É perceber como essa forma, mercadoria, é a grande verdade do capitalismo. Como ela tá, como ela aparece em todos os seus fragmentos. Então, entendeu? Existe algo que une, não é uma simples... No Warburg também, né? Hoje a gente lê assim, muito Warburg assim, no sentido de... Assim, um arquivo, né? Vamos lá, põe um arquivo, seleciona imagens, tipo o Google. Já ouvi gente dizendo que o Atlas do Warburg é o George Collin, né? Eu escrevi isso no Jornal Domingo. Não foi o George Collin, foi alguém que escreveu. Foi, que seria o Google. Que que vai outra imagem. Mas na verdade, eu vi uma palestra do George Collin falando sobre o Warburg, e não é nada disso, né? Porque existe todo um pensamento histórico ali das formas, não é assim, não é que você existe todo um sentido ali que as imagens, né, é um método fragmentário, não é um método sistemático. Mas existe ali uma verdade, existe ali uma coisa que o Warburg quer revelar em relação, por exemplo, você vai falar do Botticelli, que é a grande leitura que faz do Botticelli, mostrar como o Botticelli está ligado com as representações populares medievais, né? Mas, existem relações históricas aí, não é simplesmente você... Não, então, assim, tem que ter muito cuidado, porque o Warburg está querendo... Quando ele faz esses arquivos, eu acho, pelo pouco que eu li do Warburg e vi as pessoas falando sobre o Warburg, quando o Warburg está fazendo esse arquivo, ele não está simplesmente juntando imagens, né? Por exemplo, ele vai usar isso para falar do Botticelli, né? Vai começar a perceber como é que esses fatos formem, aí se repete, e como lá a serpente que está no Botticelli é uma serpente, né? Que é a grande coisa que ele vai para os Estados Unidos e lá no ritual dos índios, não sei das quantas, ele vê a serpente, lembra da serpente do Botticelli, e a serpente gera toda... mas aí eu fico pensando, é uma nova forma que o Warburg tem de olhar para o Botticelli. Né? Então, tem um sentido ali, o que liga essas imagens, essa pesquisa de imagens para o Warburg, ela está sempre ligada numa ideia de revelação, olhar para a obra de arte de uma outra forma, ver naquela obra de arte, que é uma obra que foi interpretada de uma maneira, interpretá-la de uma outra maneira a partir dessas imagens. O Walter Benjamin faz a mesma coisa em relação à história. Né? E por isso, quando ele vai falar do drama barroco, e ninguém entende o que ele está querendo dizer, porque ele está querendo fazer isso um pouco também. Por isso que é nesse momento também que ele vai procurar o Warburg. Né? Quer dizer, é a tentativa de ver naquilo uma coisa diferente que a tradição vê naquilo. Então, o Warburg, acho que tem muito essa ideia de retirar o objeto da sua leitura tradicional. Mas, se a gente for pensar, o Warburg escreve a maior parte do tempo sobre o Renascimento. Os textos são textos super difíceis de entender, cheios de referência erudita. Aquela história da arte, assim, num grau, né, assim, de erudição. E o que ele está querendo tentar fazer é jogar uma outra luz para um objeto tradicional. Então, é um pouco retirar o objeto do que o Walter Benjamin chama da autoridade da tradição. E dá para aquele objeto uma outra leitura. O Walter Benjamin quer fazer a mesma coisa, diremos assim, em relação à história do capitalismo, à história da modernidade. Né?
Então, assim, por isso que eu digo, não é relativista nesse sentido de não é simplesmente... Você não faz uma obra de arte simplesmente juntando várias citações, não é isso que ele está dizendo, né? Como eu li esse texto que eu li para vocês, é uma colagem precisa de citações. É um corte e cola, mas é um corte e cola preciso. Tem uma precisão naquilo que você recorta e onde você junta. Ele reorganiza o arquivo e ele reorganiza de uma forma que essa reorganização vai fazer com que o leitor, de certa maneira, interprete qual é essa verdade, essa imagem da verdade que ele quer trazer à tona, que é a forma mercadoria. Essa, diríamos assim, a dominação da forma mercadoria em todas as esferas da vida, inclusive na arte, né? E aí o Baudelaire, para o Walter Benjamin, é esse primeiro artista, e aí no sentido de artista mesmo, não só de poeta, é o primeiro artista a se pensar como mercadoria para o Walter Benjamin. O Baudelaire é o primeiro artista que, na sua própria poesia, isso é verdade, daí nos trabalhos todos que ele faz sobre o Baudelaire, ele vai mostrar como isso está na poesia do Baudelaire. O Baudelaire, tem uma frase linda do Baudelaire que vai dizer, o Baudelaire ele vai para as galerias, né? E o Baudelaire na figura do Flaner, por isso que o Flaner é uma das figuras da obra das passagens. O Baudelaire é o artista Flaner, né? O Baudelaire é o artista que cria andando pela cidade, né? Essa é toda a poesia do Baudelaire, né? Uma poesia feita na cidade. E ele tem várias imagens incríveis do Baudelaire, essa coisa de o que o artista faz. O artista perambula pela cidade o dia inteiro e à noite ele chega na sua casa e ele fica lutando com todas aquelas experiências e daí ele cria uma obra de arte, né? Essa é a imagem que o Baudelaire tem da atividade do artista, mas fundamentalmente o que o artista faz é ir para a cidade, por isso que é o artista moderno, né? A experiência do artista agora não é mais a experiência religiosa, tal, é uma experiência da cidade que ele transforma em poesia. E aí eu volto a dizer, o Baudelaire ir para a cidade, né? Quando o Baudelaire vai passear nas galerias, atrás do que ele chama, o que o Walter Benjamin chama das suas presas poéticas, que são as experiências, né? Experiências na cidade, são as presas poéticas do Baudelaire, ele vai dizer, ele acha que ele está indo só para passear, mas, na verdade, ele já está indo para se vender. Então, o Flanel ele não é só aquele que passeia, ele é aquele que também se vende. Então, essa consciência de que o artista moderno ele também já não tem mecenas, então ele tem que se vender. Ele é o seu próprio mecenas. E ele tem que arranjar um comprador. Tanto que toda a poesia do Baudelaire é muito ligada... o Baudelaire sempre começa... Bom, o Baudelaire é outro mundo incrível, né? Mas o Walter Benjamin vê tudo isso no Baudelaire, a gente não consegue mais dissociar o Walter Benjamin do Baudelaire, né? Que a leitura do Walter Benjamin sobre o Baudelaire é tão impressionante, e ele vai dizer... Que é isso, assim, que o Baudelaire já tem uma consciência, mesmo que ela não seja uma consciência consciente, ela não é ainda consciente no sentido freudiano, não se tornou uma consciência, mas essa intuição de que o artista moderno já não era mais aquele artista que vivia longe da realidade, vivendo num outro mundo divino, distante da forma mercadoria, ele vai dizer... Essa intuição já está na poesia do Baudelaire, porque o Baudelaire já é uma poesia de alguém que está tentando se vender. E quando o Baudelaire, quando o Baudelaire começa as Flores do Mal se dirigindo ao leitor, né? Quando ele vai escrever os salões, o Baudelaire é crítico de arte, então isso é interessante também, né? Porque ele vai lá escrever sobre os salões e ele está sempre discutindo com o público é sempre o burguês, que é o grande inimigo dele, é o público burguês. Mas, ao mesmo tempo que ele fala ódio aos burgueses, ele diz, escrevo para você, os burgueses. E é por isso, que o Baudelaire é um grande sucesso de época, né? Ele é o precursor de todo artista moderno. Para o Walter Benjamin, ele é o primeiro grande artista moderno.